Hoje estamos começando mais um episódio. E esse episódio é um pouquinho especial, porque dessa vez, quem são os convidados? Nós mesmas! A gente sabe que desde que a gente começou o podcast, a gente tem algumas perguntas de como é que isso tudo surgiu, como é que a gente se uniu para fazer essa proposta. E é legal também a gente falar um pouquinho da gente, não só dos convidados. Então a gente escolheu fazer essa apresentação entre a gente e a gente vai ter também umas perguntinhas. A gente vai ter algumas surpresinhas no caminho, né? A gente achou que ia ficar um pouco óbvio se cada uma soubesse já a pergunta que ia ser feita. Então a gente botou várias perguntas pesadas, leves, neutras aqui, ó. E aí a gente vai pegar depois pra poder cada uma ir respondendo de acordo com o que cada uma vai escolher. Eu já tô no lucro, porque elas são duas, então elas vão ter que responder duas vezes, entendeu? Não, vai ter duas pra você e uma Olha, eu acho que aqui é 2 contra 1. É. Não, tem que ser Na justo. votação. E vamos começar também, como temos novidades de patrocinadores aqui, ó. Estamos muito chiques, Estamos né? chiques. Vamos começar falando dos nossos patrocinadores? Vamos, Sim, a gente com certeza. quer agradecer a todo mundo que confia na gente, que tá acreditando nesse projeto junto com a gente. Vamos comentar os primeiros que entraram aqui com a gente, que E já também fazem parte da nossa legal vida. destacar que o nosso foco com nossos patrocinadores são lojas parceiras dos nossos escritórios. Então, a gente não tá buscando patrocinadores aleatórios para indicar para vocês. Todos os patrocinadores a gente compra com os nossos clientes e a gente indica, né? Exatamente. Isso é importante também a gente ressaltar, porque a gente não vai colocar vocês em furada, né? Jamais. Furada a gente não bota, né? Então vamos falar cada uma um pouquinho, então, de quem a gente vai agradecer? Ó, vamos. a gente vai agradecer a Dracena, Vivance e Ladeira Martins. Ladeira Martins é vidros e esquadrias, Vivance é móveis soltos e quem que eu falei? Caixine, né? Sim. E a Caixine são móveis planejados. Nossa, Lojas, foi o Dracena também. Foi a Dracena, né? Eu não falei da Caixine. A Caixine é vocês. Aí a Dracena, que é a loja de adornos. Então, são lojas que moram no nosso coração. A gente queria agradecer imensamente. A Caixine, inclusive, já veio aqui no nosso podcast. Então, quem ainda não viu o episódio, verdade. corre lá, porque Tem que foi ver. muito maneiro. Vamos falar também de Café do Suc, café gourmet com grão arábica. Vamos falar da Miller Imóveis. Gente, ó, comprar, vender casas maravilhosas. Foca lá no Miller. E temos que falar de Caixine também, né? Temos que falar de Caixine. Eu acho que são Tem uma essas cola por aqui, enquanto, pra te né? ajudar. Tem? Vai. Gente, é tudo muito novo pra gente, né? Vai dar um desconto, verdade. vai. Não, e nós temos também outro patrocinador que também vai fazer parte aqui dos nossos episódios. Então, se ainda não saiu, vai sair, que é o episódio da Na Certa, que é a empresa que tá trabalhando, que a gente vai ter o Bruno aqui representando, que também é muito parceiro nosso. E por enquanto, acho que são esses, né? Na Certa, acabamentos, revestimentos, louças de metais, muita coisa Isso aí. bonita. Todos eles, a gente pode até deixar também na descrição aqui do vídeo, né? O contato, o arroba, pra quem quiser estar entrando em contato, pra poder conhecer um pouco melhor a marca, tá? Porque a gente indica de verdade. Exato. E aí, meninas, vamos começar? Vamos começar nosso quiz? Então, acho que a gente pode começar pelo começo, né? Falar sobre o nosso podcast, como que a ideia surgiu. E até um pouco curioso, porque a gente não sabe muito bem como que surgiu, não, né? Gente, eu sei que de mim não surgiu essa ideia, então tá tudo certo. Essa parte eu posso Eu contribuir. acho que foi bem a Nina que levantou a bandeira. Fui eu. Viu que agora eu tô te chamando de Nina? Eu vi, Eu É chamava intimidade. ela só de Ana. Eu falava, todo mundo chamando de Nina, eu chamo de Ana, mas o Nina não saía, mas agora tá fluindo, tá Não, saindo. mas tá tudo bem. É intimidade, tá vendo? Gente, a gente tem que contar como é que surgiu isso, qual foi a nossa união. Principalmente, eu acho que a gente começou com uma simbiose, né? A gente se conectou. desde sempre. Sim. Eu acho que isso, por isso que a gente tá aqui hoje, né? Primeiro nosso passo foi esse. E se eu não me engano, foi um dos eventos que a gente tava, do Partners. E aí, por algum motivo, a Nina levantou essa bandeira. E eu sou uma pessoa que eu só olhei pra ela e falei assim, só vou. Porque é a pessoa que não todas nós, né? Mas eu meio que tenho um pouco de trauma de colocar mais coisa na minha agenda. E aí elas, não, mas a gente vai se unir, vão ser nós três, cada uma vai dividir um pouquinho as tarefas. Eu falei, então tá, gente, só tô indo, fui. Quando eu vi, a gente já tava tendo logo, a gente já tinha Instagram, a gente já tinha data pra poder marcar, pra gravar. Fotos profissionais. Dados. Canequinhas. E desse jeito que surgiu, e a gente conversou muito também para poder falar sobre qual seria a proposta do podcast, né? Se a gente ia tá fazendo algo por hobby, se ia levar realmente a sério, né, meninas? Sim.
Não, e isso é bem importante, porque um podcast pode trabalhar em diversas áreas. A gente tem até os nossos parceiros que também estão com um podcast, que é o Marquinhos e o Avner, e eles têm um estilo completamente diferente. Então, assim, o importante era que a gente se conectasse também nos assuntos que a gente quer abordar, né? Tem que ser como elas falaram, uma simbiose completa de tudo que a gente pretendia aqui. E a ideia era justamente trazer assuntos diversos, mas trazer muito conhecimento, né, para as pessoas, tanto de fora, que se interessam pela área da arquitetura, quanto dos próprios lojistas, dos próprios arquitetos que querem fazer parte desse mundo, né? Então a gente teve muito esse pensamento. A gente tem muita coisa legal pra compartilhar, né? A gente tem uma troca muito grande. Pra quem não sabe, né, a Ana e a Vanessa, elas são do escritório Interarc. Eu, né, tenho a Decorale, mas a gente sempre tem uma troca que flui muito entre a gente. E acaba que a gente tá querendo externar um pouco essa troca com vocês. A gente acaba até sendo brincou. uma troca engraçada, né? Quando a gente tá no nosso off. A gente até brincou sai de que tudo. hoje vai ser só bate-papo. A gente vai fingir que não tá gravando. A gente, na hora de montar a pauta, né, a gente pensou em várias possibilidades e a gente achou que o melhor era a gente fazer quando a gente tá em off, né? Falar um pouco mais livre, trazer um pouco mais o nosso pessoal, assim, esquecer um pouquinho manter o profissionalismo, né? Mas a gente vai fazer com moderação, porque a gente gosta de babado, mas é uma pitada de babado só, porque é muita confusão, a gente não quer trabalhar, né, no caso. É o quê? A gente precisa trabalhar, no A caso. gente precisa não trabalhar, pode. exatamente. Tem coisa que só A em gente não off pode real. dizer que a gente não gosta de pessoas, né? só de Não cachorros. podemos dizer. Mas a minha sócia é Principalmente pra dar isso, nome de gente. pessoas. Ela é ótima com pessoas, ela compensa. É verdade. Gente, como é bom balancear. Enfim, acho que a gente pode falar um pouquinho do nosso escritório, como é que tudo começou, né? Vai, começa por vocês, então. Como é que a Interarc começou? Me Nós contem. somos amigas de colégio, a gente se conheceu no colégio, Tem estudamos 15 anos, juntos. 14 anos já nessa Gente, amizade. pra poder dar certo, assim, uma parceria ainda de amizade, a amizade tá até hoje, é porque o negócio, né, flui real. E a gente, Não isso é é fácil. uma coisa que poucas pessoas sabem, mas a gente já teve uma empresa antes do Interarc. Juntas? Juntas. Sério? Aham. Não sabia. De papelaria. Quando a gente tinha 18 Mentira. anos. Aham. A tava no gente- colégio. Mas vocês faziam papelaria pra arquitetura? Eram coisas artesanais. Não, eram coisas artesanais, tipo cadernos todos feitos à mão. Tecido. Com Mas tecido, era toda com uma estrutura, a estampas. gente fornecia pra empresa, brinde de final do ano. A gente participava de legal. feira. No final, a gente brincava, a gente já era tipo operário chinês. A gente tinha que fazer 50 de A um gente tipo. tinha mesa de corte, guilhotina, tudo. E a gente começou plenas, porque a gente gostava dessa parte de papelaria. A gente começou fazendo, um caderninho aqui, uma agendinha ali, vamos criar um design. Daqui a pouco era encomenda de 50, encomenda de 200. Eu E falei, hoje em dia tem virei operário. empresas grandes, né, que começaram Total. exatamente assim, né, só pra ter uma fonte de renda e foi se especializando. e Não, virou. a gente tinha 18 anos, era muito mais um querer e gostar de construir Empreendedora. algo nosso do que necessariamente precisar do dinheiro, né? Eu lembro que esse dinheiro que eu conquistei com ArchiArt eu nunca nem gastei. Quer dizer, gastei porque eu economizei e comprei meu carro anos depois, mas eu nem gastava, ele ficava ali guardadinho, sabe? Era realmente uma vontade de Legal. ter algo seu e De com empreender. propósito e ligado à arte, de certo modo, né? Porque tinha essa parte de decoração já ali implícita. Eram coisas muito decorativas e tal. Com estampas, como ela falou, ela até fez a um gente curso fazia uma disso. seleção de estampa. Eu fiz também um curso de designer de estampa no IED aqui do Rio, né? O IED daqui, que é na URCA. Então, é um Instituto Europeu de Design. E lá a gente fazia todos os designs de estampa. A gente encomendava estampas. Caramba, profissional. Não, a gente negócio. cresceu A gente com o amava. negócio, era bem legal. A gente tinha E um durou quanto cavalete tempo? que a gente projetou e eu fiz. Eu gosto de marcenaria, né, gente? É isso, né? Cada uma do seu jeito. Aham. Eu gosto de marcenaria, a gente fez um cavalete todo específico pra expor o nosso trabalho. E aí a Caramba. gente ia pra General Osório, que tinha feira lá, e ficava expondo. E durou Aí- quanto tempo? A gente ficou até um pouco antes de iniciar o escritório, Não, né? foi depois, é que a gente não tava mais dando conta. É verdade, a gente tentou um Chegou pouquinho. nesse ponto. Chegou no ponto Nesse que a gente ponto. precisava focar, que a gente queria nossa empresa de Caramba. arquitetura, né? A gente Então, fazia todo ano pra uma empresa de engenharia que eles encomendavam as agendas de final do ano personalizada. Aí a gente Todo ano, então durou anos. durou uns Anos. 3 anos, não É. foi? Ah. Legal. Aí no Exatamente. último a gente falou, cara, a gente vai conseguir atender essa, porque era bastante gente, eles davam os brindes pros clientes deles. chega um momento que você tem que não dava. focar. E aí, gente. Esse foi o estopim, mas vários outros projetos a gente já tava, tipo, tendo que acumular e não tava podendo se dedicar para aquilo. A gente falou, cara, a gente não quer fazer uma coisa meia boca, a gente quer fazer uma coisa bem feita. Então vamos focar, já que a gente quer focar no nosso. Nos nossos projetos, na nossa design, etc., vamos focar no Interarc, vamos deixar o ArchiArt um pouquinho em off, né? E aí foi o que a gente fez, assim, a gente migrou nesse sentido. Então, lá atrás, quando a gente fez essa parceria,
a gente já começou a entender um pouquinho como é que funcionava, como é que era. Porque a mesma forma que você age com R$5, você age com 5 milhões de reais. É quem você é. Então, mesmo a gente falando de uma empresa pequena, a gente já construiu um laço de segurança, de confiança, de estabilidade desde lá de trás. Porque, assim, se era uma divisão de R$10, era 5 para cada, era 5 para cada. Teve um custo de X, vamos dividir o custo de X e o resto. Sempre foi assim. Deu 10 e 20, são 10 e 20. Exatamente. Não é R$10, não é um. E não é pelos centavos, ninguém até tá falando porque, de centavo, é pelo respeito, o entendeu? crescimento, né, de alguma forma, quem é grande começou de algum jeito, né? Com E quando certeza. você cresce já organizado, se fosse o caso de vocês realmente darem continuidade, tinha tudo pra dar certo, porque já começou vindo de uma organização, né? Muito legal. E ninguém nasce independente adulto, disso, né? a parceria já foi sendo consolidada ali, porque ali a gente já começou a ver. Vocês estavam sendo preparadas pra Interark e nem sabiam, né? Exatamente. E aí, qual momento que começou a Interark? A gente teve uma Sócia nesse meio tempo. uma sócia nesse meio tempo, que é uma sócia que a gente super ama. Só que ela foi morar na Turquia, que o marido dela E é por isso ela não tá piloto mais com a de avião. gente. E aí ela não pôde continuar o trabalho com a gente, mas inclusive ela tava aqui no Brasil agora recentemente. Ju, a gente te ama! E aí a gente teve essa sócia e a gente começou o trabalho com ela, desenvolvendo, criando Ela era uma escritório. sócia um pouco mais velha, porque nós éramos muito jovens. Então, sim. assim, o nosso círculo de amizade não eram pessoas que já estavam comprando, se casando e construindo casas e etc. E ela, por ser um pouquinho mais velha, ela já chegou com essa possibilidade de cliente. Então, assim, a gente já tinha um pouco do conhecimento, um pouco de já Tinha um trabalhar. know-how ali também, né? A nossa diferença é mais ou menos de uns 8 anos, mas a gente com 20 e pouco, ela já tava os com 30 30 e pouco faz tava esse boom. engravidando, casando os amigos Exato. dela. Então era um outro público ali, né? Exatamente. Que Então, a gente, que foi muito por conta dela também, que foi vindo esses clientes, a gente foi fazendo um bom trabalho, foi fazendo famílias. Tem uma cliente nossa, que é cliente nossa até hoje, que a gente já fez a família dela inteira. Caramba. E veio a partir de todos Legal. esses contatos. Aí, dela. gente, vocês também não sabiam dessa, né? Eu não sabia. E aí a É gente verdade. começou a Interark sendo nós três. Ela só saiu porque ela quis, porque a gente não queria que ela saísse de jeito nenhum. Diferente, né? Geralmente, né? Não, Acontece alguma coisa. a gente tinha uma relação muito boa. E uma curiosidade, isso eu acho que realmente ninguém sabe. A Ju estudou com a Ana. E ela sempre falava assim pra mim: tem uma amiga minha que é igual a você, Vanessa, lá. Pra Vanessa. Pra mim. Eu falava isso pra ela. Tem uma amiga que é muito parecida com você. E eu ficava assim, tá bom, ignorava. Cara, quando a gente se conheceu, que foi justamente pra começar essa parceria, era muito engraçado. A gente já tava no restaurante, a gente pediu o mesmo prato. Ela também foi era parecida loura, fisicamente magrinha. E também de No jeito. No jeito. E aí, qualquer projeto que a gente fosse fazer, eu falava assim, eu voto no azul. Aí a Nina votava no branco. Ela, cara, nem pergunta pra Ju. Ela vai concordar com Exatamente. Porque antes de gente era fazer muito arquitetura, parecida. eu fiz design de interiores. E todos os meus trabalhos, a Ju era minha dupla. Então eu ficava, gente, a Ju é igual a Vanessa. Tipo, tudo que Eu tô falando com a mesma pessoa. é a mesma pessoa. A gente E aí a é gente muito fez parecido. essa união Legal. e super deu certo. E aí, Exato. como ela foi morar na Turquia e engravidou, ela realmente teve que seguir outro caminho, né? Mas a E gente hoje tá sempre... vocês estão aí com quanto tempo de Interark, de escritório aberto? Vamos fazer 8 anos esse mês, né? Aniversariante. Inclusive, geral. teremos lançamento do escritório, inauguração. junto com a Inauguração faixinha. e aniversário do escritório. Legal, vamos comemorar, Animadas. temos que comemorar. E aí, desde então, a gente foi, assim, aprendendo, melhorando, tomando porrada na cabeça. A gente fala que a gente tá nadando na beira da praia quando a gente leva Vem um a onda. tsunami, né? Tsunami. Não é mais uma onda, é um tsunami que Já dá foi. aquela capotada que você cai, assim, aí a gente se recupera de novo. Porque é muito aprendizado ao longo desses anos, né? Acho que cada ano que vai passando é um aprendizado diferente, né? Tem o aprendizado ali do início, que é um aprendizado necessário. Aí tem o aprendizado de quando você tá um pouco mais maduro. Mas sempre tem um aprendizado porque o mundo tá toda hora mudando, né? E a gente lida muito com pessoas, né? Sim. Então, Não, são clientes diferentes, são pessoas diferentes, são logísticas de vida diferentes, além de imprevistos na obra mesmo que acontece, que cada uma a gente vai se adaptando e aprendendo e arrumando ter um solução jogo de daqui. cintura, né? Jogo E o de próprio cintura. crescimento. Quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente abarca novas pessoas, a gente investe em novas tecnologias e novas coisas, você tem que estar sempre se aprimorando e passando por novos desafios e É melhorando. aquele ditado, né? Quem não é visto não é lembrado. Então você precisa estar o tempo todo ali, né? Se atualizando e tentando Então, se cada dia é um destacar, né? desafio, né? Mas Legal. aí é isso, assim, temos 8 anos. Começamos só trabalhando com um projeto, hoje em dia a gente também executa as obras, então foi, na época, também um desafio Essa do aí é uma caramba. loucura que vocês fazem, que ó, eu tiro meu chapéu pra vocês. Que elas Gente. executam, além de fazer o projeto, elas têm a equipe de obra delas. Que hoje nossa eu equipe.
fujo de ter uma equipe de obra, elas correm atrás da equipe de obra. Olha, pra gente, a gente já tentou diversas formas de trabalhar. Tanto a gente executando, quanto terceirizando, quanto fazendo uma collab entre a nossa equipe e outra. A gente já tentou vários jeitos. Só que, pra gente, a nossa execução tem sido sempre a melhor forma pra gente. É legal você falar isso, porque tem muita gente que tá, por exemplo, eu, né? Eu poderia falar, nossa, esse é um modelo certo, que dá certo, Sim. então eu vou fazer pra mim. Só que o que dá certo pra vocês pode não dar pra mim, não pode não dar pra mim e pode não dar pra quem tá assistindo. Então não é que a gente tem que imitar, né? A gente tem que adaptar a nossa realidade. Entender o que funciona, né? E pode ser que pra quem esteja assistindo também faça dessa forma e funcione pra caramba, né? Por exemplo, eu e ela, nós temos uma personalidade de muita... Diferente. A gente tem muita diferença. Mas nesse Corte, ponto a gente é travão-tira. parecida. Nesse ponto a gente é parecida. Sim, tô brincando. A gente é muito de execução. A gente não consegue... sim. Você mesmo critica a gente não delega as coisas. A gente quer ter o controle Centraliza. total da situação. E se um cliente chega pra gente com um problema, a gente já quer ter a autonomia de falar assim, Vou resolver vai ser isso resolvido. agora. Ponto. A gente não quer, tipo assim, ai, tenho que ver. Não, Sim. vai ser resolvido Ou porque tem é que isso. ficar contando com uma terceira pessoa. Exatamente. E que muitas vezes as pessoas não fazem, né? Primeiro você acalma o coração dele e diz que vai resolver, e depois tu vai procurar como que Mas tu a, vai resolver, mas a gente né? não quer precisar procurar, a gente quer ter a solução. Então. Não depender de ninguém, eu acho que o ponto é Não, depender. de vocês mesmo. mesmas Mas isso é a tentar achar personalidade. solução. A gente querer esse controle é da nossa personalidade. Às vezes a pessoa vai falar: não, cara, eu prefiro ter uma pessoa ali que vai trabalhar em parceria comigo e que eu prefiro delegar isso. E é da personalidade da pessoa e ter tá um tudo apoio bem. pra entendeu? contar. Tem gente que prefere, né? Exato, Prefere contar então com aquela é- pessoa do que ficar aquilo sobre são a gente. focos, né? Vocês focam nisso e pra vocês dá super certo. E eu, como eu falei, eu tiro o chapéu, parabéns. Essa Porque missão, né? É que a uma gente missão tem. que não é não é fácil, mas fácil. que Não é bom que fácil, vocês conseguem adaptar e conseguem ter Sim. sucesso nessa parte. Mas acho que agora a gente pode falar um pouquinho da Coralie também. A gente tem. Como é que começou o Decorale? Como é que Então, foi isso? Poucas pessoas também sabem, né, do início da minha história, mas quando eu ainda estava no ensino médio, se eu não me engano, no segundo ano do ensino médio, na escola, o Senac foi dar uma palestra para falar sobre cursos técnicos. E eu não sabia o que era curso técnico. E aí, nisso, eu entendi, perguntando, porque eu sou meio fofoqueira, eu ficava perguntando, a pessoa falou lá da palestra, eu perguntando... Curiosa. Você é curiosa, tira a palavra fofoca, que a gente não faz fofocas. E aí, eu fui fazendo perguntas e eu entendi, Eugênia, e entendi que eu poderia fazer o curso, até faculdade também você pode fazer, sendo menor de idade. Só que a diferença é que você só pega o seu diploma e você pode executar quando você conclui o ensino médio. Quando eu entendi isso, eu falei, eu quero agora começar a estudar em paralelo. E aí, eu estudava numa escola que, assim, era a melhor escola da região. Eu entrava, sei lá, 7 horas da manhã e saía 5 horas da tarde. Eu virei pros meus pais e falei, eu quero mudar de escola. Do nada. Porque, pra eu fazer em paralelo, né, eu tinha que estudar de manhã na escola e de tarde fazer o design de interiores. E aí, meus pais quase surtaram, mas eu lembro da frase do meu pai até hoje. Ele falou assim, eu vou fazer o que você quer pra você não crescer frustrada, falando que não conseguiu conquistar porque seus pais não te apoiaram. Mas a gente não era o que a gente queria. E assim foi feito, fui pra uma escola, sabe aquela escola que pagou, passou? Então... Não vão buscar aí fotos minhas pra ver qual era a escola, não, tá? Porque essa escola tem na Barra, no Recreio, Jacarepaguá, tem tudo que é lugar. Mas... Tem umas na Zona Sul, assim, também, que ficou um estereótipo, assim. O pagou, muito bom. passou. E ela era esse pagou, passou. E eu passei isso na pele, era real, pagou, passou. Porque eu passei fazendo, tipo assim, 1/3 das provas. Foi bizarro. Mas o meu foco, né? Eu tinha um foco, que era o design de interiores. Então, tem toda uma história envolvida, mas foi assim que eu fiz o design. Só um comentário. Você foi o contrário de mim. Eu, quando tava no segundo ano do ensino médio, eu fui fazer o vestibular de bobeira, assim, tipo, só pra testar. E aí eu passei pra engenharia química na FRJ, que era o que eu queria fazer. E na época, o nosso corte era muito difícil. Começou um surto ao meu redor, falando que eu tinha que sair do colégio. Podia. Porque eu podia. Podia fazer isso quando Você tinha que entrar com uma... Tinha que pedir uma emancipação, blá, 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 entrar na justiça. E aí você... Queria que tu largasse tudo e fosse. Fizesse a provinha lá, porque eu ia passar. Deixa eu viver meu ensino médio, por favor. Eu fiz assim, o quê? Eu da comissão de formatura, que organizando festa, eu vou perder minha formatura por causa de faculdade. Ela vai estar lá ano que vem. Aí todo mundo, mas e se você não passar? Porque a nota de corte era muito alta. Eu falei, eu vou passar.
Não Eu existe quero possibilidade. curtir meu terceiro ano. Aí eu fui lá, curti meu terceiro ano, foi o melhor ano. E aí fiz vestibular no ano seguinte de novo e passei. Engraçado, né? Não, comigo foi o Você contrário. já queria o inverso, Eu já o queria ir inverso. pro mercado. E aí eu passei muito perrengue, porque eu tinha que levar a marmita, eu esquentava a marmita no meio da sala, eu consegui uma autorização com a diretora. Então, tipo assim, tava acabando o final da aula, 15 minutos antes eu pegava a marmitex, botava água, esquentava lá no final da sala e eu ia lá pro final e ficava comendo e assistindo a aula. Aí dali eu já pegava um ônibus e aí ia direto pra Barra, que o Senac ficava, acho que até hoje deve existir, que era o Marapendi, ficava na Barra. Então eu ia. E nisso, né, eu fiz, durou 1 ano e meio. Aí, quando eu terminei o ensino médio, eu já podia trabalhar. Isso é muito legal, porque o técnico já te coloca no mercado de trabalho. Sim. Você já consegue, entre aspas, pular um pouquinho até ir aprimorando a sua especialização, né? Essa é a ideia, né? E o que me chamou muita atenção do técnico de design de interiores, que eu falo muito isso no meu Instagram, e que poucas pessoas sabem, como o design de interiores ela não é ainda uma profissão 100% regularizada, regulamentada, existem brechas, né? Então, não tem a diferença, né, de quem faz o técnico para quem cursa a faculdade. Então, quando eu avistei isso, eu falei... É aqui que eu vou me meter, porque eu vou procurar ser melhor, eu vou estudar para ser melhor, e não vai depender do curso para eu ser melhor, vai depender de mim e do meu esforço. Sim. Então, eu fiz o curso. Quando eu saí de lá, por conta de ter notas exemplares e tudo mais, um professor me indicou para um escritório, que nesse escritório, então eu já saí de lá empregada, trabalhei no escritório, mas antes de trabalhar nesse escritório, eu tentei trabalhar em outros lugares, que são histórias curtas também, pequenas, que acho que a gente pode contar por aqui, ó. Tá, aqui a gente vai conseguir. Senão eu não vou sair do lugar pra contar a história. Aí eu comecei a trabalhar no escritório grande, que lá foi onde eu consegui, assim, todo o meu conhecimento que eu precisava pra poder atingir o que eu queria. Trabalhei lá quase 2 anos. Sou super grata a toda a equipe. E aí de lá foi quando eu abri a Decorale. Sempre foi Decorale no início. Na verdade, antes era Decor Alê. Aí até que um cliente falou pra mim, você é louca, Decorale, que nome estranho, é Decorale. Eu falei, tá bom, agora é Decorale. Okay. A gente já teve um profissional que chamou né? nossa história de Enterra Aqui. Enterra aqui. O Enterra Aqui foi foda. Aí ele falou assim, Sacanagem. Gente, Mas foi no mais que difícil. puta. Falar Decorale ou Decorale, né? Ok, agora por Enterra Enterra Aqui. aqui é sacanagem, né? Que tem tudo a Quase ver com obra, né? Virou Parecia um que a gente era Santa uma Casa, funerária. Enterra aqui ou uma empresa. De empreiteira, né? E aí, depois disso, tem até... Que eu também vou deixar pra contar essa história se eu pegar um desses papéis, que foi aonde eu resolvi sair desse escritório e começar a trabalhar sozinha. E foi quando eu peguei um projeto que fez toda a diferença na minha carreira. E aí, só que aí veio a pandemia numa época... Não, pandemia não, desculpa. Veio a crise financeira, se eu não me engano, foi em 2015. E aí, de lá, eu não conseguia mais pegar tanto cliente. A coisa ficou meio engessada. Foi quando eu resolvi. E assim, uma coisa também que me pergunta é por que essa necessidade de querer trabalhar tão cedo? Era por uma independência mesmo. Porque os meus pais me davam tudo, graças a Deus. Sempre tive tudo do bom e do melhor. Só que eu queria. Tava em mim. Eu também sou assim, eu também sempre fui também assim. sempre A mesma coisa. A gente teve muito essa. A gente se conectou muito assim. Porque era isso, assim, a gente tinha de tudo pelos meus pais. Eu não trabalharia, não era. Era foca nos estudos. Eu acho que pelos meus pais eu ia estar até hoje em casa. Até hoje lá. Verdade. Meu pai, na época, eu lembro que ele me dava um cartão de crédito, que na época era muito dinheiro. Eu tinha, tipo, R$1.000, quanto uma mesada normal era 200, 300. E meu cartão tinha R$1.000, que eu pudesse gastar no mês. E aí eu falava assim, e aí meu pai falava, cara, mas por que isso? O que tá acontecendo? O que você precisa? Eu falava, eu quero work A gente out, quer, na eu época era preciso work a out. minha independência. Eu quero minha vida de adulta. Quando Só meus isso. pais compraram, quando eu fiz 18 anos, eles compraram um carro. Eu fiquei numa saga até os meus 20 anos que eu queria comprar o meu carro. Que se eu quisesse tacar no poste, o carro era meu, era problema meu. Eu quero falar, eu comprei propriedade Meu. Juro, minha eu comprei com meu 20 anos o meu carro, economizando o meu Maneiro. estágio e o dinheiro do Isso Arquear. é legal também falar, né? Porque a gente não precisa fazer pré-julgamentos, né? Independente se você veio de uma família mais humilde, de uma família que tem uma condição melhor, acho que tá muito da educação que a gente teve também, Exato. né? É óbvio que a gente teve privilégios, mas não deixou de ser uma dedicação muito grande, Não, sabe? com certeza, porque privilégio por privilégio, a gente podia... Tem por muita exemplo, gente meu que pai tem ia querer também. minha mãe que eu quiser, iriam querer que eu estivesse dentro de casa. Exato. A gente teve uma estrutura, a gente teve boas educações, a gente teve bons colégios, bons cursos de inglês, a gente teve os intercâmbios da vida, mas a gente queria a nossa independência. exato. E persistência. Eu acho que o ponto é persistência. persistência. Porque fácil nada vai ser. E eu sou filha única, né? Então, assim, quando você fala em filha única, todo mundo pensa, mimada?
Então, todo mundo pensa, tem tudo. Todo Sim. mundo pensa, nunca vai querer ter trabalho na vida. Então, foi totalmente ao contrário. Aí, quando veio a crise, né, eu afastei um pouquinho e eu falei, não, eu não quero voltar a depender dos meus pais. Eu morava com eles, mas eu não queria voltar a depender. Então, foi quando eu coloquei currículo e falei, eu quero trabalhar em algum lugar perto de casa. Que foi quando eu comecei a trabalhar na Miller Imóveis, que foi em final de 2016. Comecei a trabalhar na Miller Imóveis e aí, de lá, né, teve um certo momento que, por eu ser designer de interiores, a gente conseguiu... Era o sonho do Miller também, que pra quem não sabe, o Miller é meu marido hoje. E a gente se conheceu trabalhando juntos na Miller Imóveis. Essa também história aí vai pra um outro podcast. Eu falo que dá uma série. Se for, a Netflix tá perdendo a gente, tá? Porque se a Netflix pega a gente pra fazer uma série da nossa história, dá aquele romance com briga, com porrada, com romance de novo, com trabalho, com hard workaholic. Tu não tá entendendo? Tem tudo. Todas as emoções. E aí, teve um momento que a gente conseguiu encaixar o sonho dele. Ele já queria que tivesse decoração ali, uma parceria de decoração na Miller Imóveis. E aí, dali pra cá, a gente só foi conseguindo crescer. Eu fui conseguindo conquistar ainda mais o meu espaço. Fui me especializando cada vez mais, Ali, né? quando você entrou na Miller Imóveis, você não entrou como designer. Não, eu entrei como secretária. Eu só queria trabalhar. E aí, quando eu entrei, fui fazer entrevista com o Miller... ele identificou que eu tinha requisitos a mais, né? E aí, foi quando ele falou comigo da gente fazer uma parceria de decoração. Sendo que ele também, naquela época, a Miller Imóveis tinha 6 meses de porta aberta, se eu não me engano. Ele também não tinha cliente pra isso. Ele tinha uma ideia e um sonho. Vem comigo? Se você tiver aqui dentro, vai ser mais fácil. E aí, eu comecei a trabalhar lá da forma que deu. Depois, passei a ser corretora na Miller Imóveis. Vendia pra caramba. Eu gostava até de ser corretora. Mas aí, eu fui entendendo, né, que o meu caminho era na decoração. E é aquilo, né, gente? Quando a gente imagina onde a gente quer chegar, você precisa imaginar também como você quer chegar. E essa linha, ela nem sempre vai ser uma linha reta pra você chegar onde você quer. Então, você precisa, além de focar onde você quer chegar, você tem que focar em qual caminho você vai fazer pra atingir onde você quer. Então, ali foi um sonho, uma ideia que acabou dando certo e que hoje, graças a Deus, estou aí com o escritório. Então, essa é a história, em resumo, essa é a história aí da Decorale. Mas é bem legal, porque a gente mesmo não sabia de alguns detalhes e olha que a gente conversa sempre. Tem muita coisa. É porque às vezes a gente tá... Conversa de mulher, né? A gente tá bebendo, conversando, começa a falar no assunto, aí a outra atravessa com outro assunto, o assunto já vai pro outro lado. Já vira outra e coisa. ninguém termina. Exato. Não, inclusive a gente tava aqui nesse papo, eu pensei em uma coisa pra falar e passou, que foi o seguinte. Você tava falando do seu técnico, né? Nós duas também fizemos técnicos além da faculdade. Sério? Ela fez design de exteriores e eu fiz edificações. E também fiz design gráfico na época de colégio eu fazia, tipo, de manhã design gráfico, era uma coisa que eu gostava muito. Eu acho que assim, a gente sempre... Isso é legal também, que a gente sempre fica nesse movimento. A gente sempre queria aprender uma coisa nova, complementar a profissão. Sim. A gente ficava pensando, você vai fazer isso e eu vou fazer isso. Exato. Aí juntas a gente tem os dois. A gente tem duas coisas. A gente tem um design de exteriores, a gente tem um técnico de edificações, a gente pode executar. Quando alguém pede RT, a gente fala, você quer quantas? Quer quantos Me RTs? conta, que eu te distribuo. Você quer o aqui, CAL, você quer a BD, você quer o CREA, que é o... Porque, e aí a gente... Não, mas eu ia falar isso justamente porque as pessoas falam tanto, faculdade é A e técnico é B. Gente, a nível de mercado de trabalho, de inserir no mercado, eu tive aprendizados muito mais importantes no sentido de fazer uma planta detalhada, determinadas informações que você aprende no técnico, que às vezes na arquitetura a gente estuda uma coisa mais ampla, mais artística, etc. Sendo que, é super importante você entender como é que é um traço de cimento, por exemplo, mais tive solto, que aprender, né? entendeu? É uma bandeira legal você estar levantando e falando sobre isso, porque as pessoas têm muita dúvida em relação a isso. E, por exemplo, eu, por um certo momento, principalmente por família, fui muito cobrada em um momento por não ter uma faculdade. Tanto que eu entrei nessa história, eu acabei não falando, mas eu cheguei a fazer 4 períodos de engenharia civil por mais uma pressão psicológica mesmo de ter que fazer uma faculdade porque eu só tinha o técnico. Acabou que o rumo do escritório foi tomando outro e eu não estava conseguindo fazer mais as duas coisas ao mesmo tempo. E até, 5 anos atrás, as pessoas... Até hoje, tá? Se eu fosse ser sincera e falar. As pessoas me perguntam, por que você não fez arquitetura? Por que você não faz a arquitetura? E por um momento, eu cheguei até a cogitar em começar a fazer arquitetura. Sendo que, assim, o meu escritório hoje, ele cresce. Eu faço projeto de interiores. Quando eu preciso fazer um projeto arquitetônico, a gente tem parcerias para isso. E
Qual seria o motivo? Sim. E aí, quando eu cheguei, eu ia fazer... Só porque estão me cobrando? Eu ia fazer até inscrição pra começar. E eu pensei assim, nem que eu faça em 10 anos, mas eu sou nova, uma hora eu vou ter. Só que depois você para pra pensar que você tá se preocupando com a opinião do outro. Porque o escritório tá crescendo. Eu, graças a Deus, tenho procura. O meu volume de projeto é grande. Pra quê? E são isso focos. acontece... Eu fui fazer uma pós em gestão de obras, justamente porque a gente tava fazendo isso. E eu travei ele, foi até durante a pandemia que eu pausei, porque a gente tá com uma demanda de trabalho tão grande que eu parei pra pensar, cara, o que vai me ajudar mais a crescer o meu escritório? Eu pegar essas 6 horas que eu fico aqui assistindo aula e mais 15 que eu fico durante a semana fazendo projeto e apresentando, etc. Ou se eu pegar essas X horas e focar no meu escritório? Sim. Nesse momento, assim, gente, eu não sou... A gente em momento nenhum tá falando não estudem. Pelo contrário. Eu acho que tudo é muito agregador. A gente fez diversas etapas, exatamente. Mas nesse momento, que foi o que você falou, a gente já tá com um escritório que demanda muito da gente. Sim. Você, por exemplo, tem um escritório, filho, família, já é outra demanda, entendeu? Então, assim, chega em determinados momentos que a gente tem que fazer escolhas, mas tudo é muito agregador. Se você fizesse a faculdade agora e terminasse daqui a 10 anos, pode ser que você ficasse super satisfeita também, mas não é a prioridade no momento, então... E acaba que eu vejo que muitas pessoas desanimam por conta dessa vergonha, de ter vergonha de falar. Hoje eu não tenho vergonha de falar que eu tenho um escritório que cresce exponencialmente, que tem sido cada vez mais referência, e eu sou técnica em design de interiores. E as pessoas se chocam quando eu falo. Eu falo, gente, se choca por quê? Porque é um preconceito. Mas esse aprendizado técnico, eu sinceramente vejo muita diferença. É o que a gente usa no dia a dia e eu acho isso muito legal. Tipo, se eu tivesse feito só faculdade, obviamente você aprende no dia a dia a trabalhar determinadas coisas. Mas eu teria uma visão diferente de determinados assuntos que eu não teria feito, entendeu? E, gente, vamos também ser sinceras, né? A experiência é a prática. Na prática, não tem faculdade que te dê essa experiência. Não tem. Porque são certos detalhes que você, inclusive, tem que cuidar da sua cabeça, procurar outros tipos de conhecimento, como, por exemplo, uma inteligência emocional, você conseguir ter um tempo para ler uns livros que te ensinem um pouco mais sobre como lidar com pessoas, para você conseguir resolver também as advertências que vão acontecer. A própria administração de um escritório. A gente não aprende isso em lugar nenhum. Como é que funciona, por exemplo, a parte financeira. Como é que você faz como é que você orça um projeto? Como é que você divide isso? Como é que você separa na imersão, né? Eu ia falar agora. Por isso, quem tá me assistindo, a gente vai ter agora, dia 23 de setembro, esse episódio tem que ir antes do dia 20. Não vai antes. Esse episódio vai depois. A gente dá um jeito. Vamos botar pelo menos esse corte. Editor, vou precisar desse cortezinho aqui, ó. Só desse Reels aqui. Aí eu vou dar um treinamento. Na verdade, eu dou esse treinamento, vai ser um treinamento por mês no Brasil todo. Mas exatamente o ponto que a Vanessa falou agora é onde eu mais bato na tecla. A gente vai em muitos treinamentos, em muitas palestras que te ensinam muito o óbvio, mas ninguém te fala exatamente o que funciona, o que não funciona. Ale, mas o que você quer dizer com isso? Como gerir um escritório? Como que você faz com as etapas do projeto? Porque quando você joga no Google, não sei se vocês já perceberam, aquilo ali não funciona. Etapas de projeto. Tem umas etapas ali completamente desnecessárias que não sei nem pra que tem, mas é o que é ensinado na faculdade. Sim, e não só isso. Eu conheço pessoas próximas a mim que são boas em projeto, que fazem trabalhos incríveis, que têm bons clientes, mas misturam as coisas e aí no final não tem... Por que não tem um resultado de excelência? Sim. Porque às vezes mistura a vida profissional com a vida pessoal e aí acha que o dinheiro é uma coisa só e aí fica aquela coisa confusa. Isso é um dos erros maiores que a gente pode cometer. Ou então não sabe separar, tipo assim, olha, agora eu tô agindo de forma profissional e eu tô representando uma empresa. O Interarc não é a Vanessa, nunca foi isso. A gente frisa muito, não é a Vanessa, não é a Ana Paula. Eu não sou a Ana, eu não sou Nós somos um escritório. Nós somos o escritório Interarc. Sim, exatamente. É a união das duas que formam, né, essa potência. E não só isso, a gente tá representando uma empresa. Esse é um terceiro elemento. Sim. Não é a minha opinião particular que conta ali, entendeu? Então, as pessoas saberem dividir o que é o seu perfil profissional e a sua representação profissional do pessoal, às vezes a pessoa se perde, assim, numa bobeira, entendeu? E tem um talento do caramba, tem uma capacidade boa, tem projetos legais, tem clientes, mas essas coisas pequenas a gente se perde. E nisso do técnico, que eu acho legal dizer também, é que, assim, o técnico, ele te abre uma porta, te abre uma visão cedo, porque nessa idade, o que você vai ser, o que você vai fazer? A gente não sabe. Assim, eu poderia não ter gostado. Exatamente. Né? Eu acho até que a gente tem essa identificação que a gente determinou. Tinha uma identificação um pouco com a área, com artes, já tinha um pouquinho pra esse lado. Mas tem gente que não tem ideia, tem gente que não faz noção. Eu nunca escolhi o design. Eu falo que o design me escolheu. Porque quando
teve a palestra do Senac que eu falei na minha escola, eles só deram desconto pra 3 tipos de curso. Eu não lembro agora quais eram os 3. E desses 3 eu falei assim... O design, eu acho que é o que tá mais próximo, mas eu nunca nem imaginei. Eu sempre fui aquela criança que, o que você quer ser quando crescer? Sei lá, eu só quero crescer. Não sabia. Eu tô ansiosa por crescer. Então, assim, o design que me escolheu. E acabou que eu gostei, mas foi a oportunidade que apareceu na minha frente. Eu falei, eu vou fazer. Tanto que eu tive que ir atrás de desconto, porque meus pais não podiam pagar a escola e mais o curso e não sei o quê. Rolê do cacete. Não, quando eu tava na faculdade, no colégio, eu falei que eu queria fazer engenharia química na FRJ. Porque eu era muito boa em química, tipo, eu representava o colégio. Só pra lembrar, a Vanessa é a nossa... a nossa nerd do rolê. Nossa Barbie nerd moderna. E aí, eu sempre participava das Olimpíadas do colégio, representando, tanto em química quanto em matemática. E era, tipo, a especialidade. Química e matemática. Detalhe que ela ganhou um prêmio na Olimpíada de Matemática que dava um dinheiro para almoços. Ótimo. Aí a gente gastava tudo no japonês. Eu ganhava dinheiro e almoço. Ela se aproveitava de tudo. Aí ela, hoje vamos almoçar, não sei aonde, japonês. Aí eu, vamos. Não, e aí um segredo, gente. Acho que eu nunca contei isso pra ninguém. Nesse curso que eu fazia, que eu ganhava dinheiro, mais almoço... dinheiro, era R$100 por mês. Gente, era R$100 por mês. Eu lembro que eu parei num shopping com a minha mãe, comprei todos os sapatos que eu queria e falei, mãe, pega do meu dinheirinho. Eu gastei o dinheiro do ano inteiro. Enfim, depois disso eu ficava, mãe, usa meu dinheirinho. Eu falei, filha, seu dinheirinho já acabou. Seu dinheirinho já acabou no ano passado. Mas ela multiplicou meu dinheirinho, deu tudo certo. Mãe, e aí, mãe, tipo, ela comprava as coisas, só que eu falava, gasta do meu dinheirinho. Só que a gente já tinha torrado dinheirinho em japonês. Eu gastava o dinheirinho, minha mãe falava, você sempre foi próspera, Vanessa, você transforma esse dinheirinho em muito dinheiro. Em muito dinheiro. E aí, eu lembro que na época, eu fazia, tipo, um curso que era só pra galera mais top de matemática e tal, que a gente ficava fazendo, tipo, matemática avançada com o pessoal da FRJ, que era o CNPq. E aí tinha o menino lá que eu gostava e tal, que ia fazer engenharia química também, porque a gente estudava junto e tal. Eu falei, eu vou fazer engenharia química na FRJ. E aí eu fui fazer... Ninguém sabe disso, ele nem foi, ele foi pra eletrônica, sei lá. E aí, enfim, eu fui pra engenharia química na FRJ, odiei, fiz 2 anos e saí. Eu achava muito próspero quem ia fazer qualquer coisa. Não vou pra FRJ, não vou pra FRJ. Próspera. Então, e aí meu pai falou assim, Vanessa, tudo bem, essa é a primeira opção, e qual é a segunda? Eu falei, não tem segunda opção. Eu só vou fazer engenharia química na UFRJ. Aí ele, mas você tem que fazer uma segunda opção. Cara, é engraçado você tá falando isso, tá passando um filme na minha cabeça. Quando eu tinha amigas, né, que falavam que iam passar pra faculdade pública, eu nunca tive essa cabeça. Eu só ficava pensando assim... Por que elas querem tanto ir pra mas lá? A gente é de colégio federal. Colégio federal. Aí não foi pra UF. Então, aí eu falava, mãe, eu preciso ir de táxi. O colégio que eu estudava não era federal. Era maravilhoso. Chique. Eu fui pra UF, mãe, por favor, eu preciso ir de táxi. Ela queria ir pra federal. Eu queria ir pra federal. Muito parte. Aí eu passei pra UF, que é em Niterói. Aí eu, mãe... Mas ela não queria ir de ônibus? Óbvio, eram 2 anos ou a barca. Aí eu, mãe, por favor, ou a gente pode fechar um táxi. Não tem condição. Aí ela, você é muito sem noção. Mas a gente era federal, então. A gente era federal. Então, eu me sentia Meu pai me levava burra, todo dia pra faculdade, mas... Não, era orgulho federal. Então, eu me sentia burra, porque eu tinha zero vontade. Não, e a escola que eu estudava não era federal, mas era a cultura. Tanto que, assim, eu consigo lembrar da voz de cada professor falando que você tinha que estudar. Pra passar pra federal. E aquilo me dava, eu falava, por que isso não entra na minha cabeça? Não, porque o colégio que eu estudava era federal. Então, ali era, assim, era um colégio que a gente ama, um colégio maravilhoso no nosso coração, mas é uma lavagem cerebral. Tem que ir. Não é nem um pouco. Na verdade, é lavagem cerebral. Tem que ir pra federal, tem que ter esse status. Aonde eu também estudei também era. Tanto que é algo que, assim, eu me sentia muito inferior porque eu não tinha vontade. Eu ficava até me sentindo burra de tô indo pelo caminho errado. E hoje, né, com a maturidade, a gente vê que, na verdade, existe sim uma lavagem cerebral, porque você consegue sucesso tanto em um caminho, tanto outro. Você consegue ter o seu resultado dentro da tua profissão, tanto caminho, tanto outro. Só que assim, cada um, né, vai tendo seus obstáculos no caminho, vai criando as oportunidades, né? Porque também não quer dizer que você vai ter um
mega currículo embaixo do braço que você vai ser mega próspero. A gente tem que criar essas oportunidades acontecerem, porque na maioria das vezes elas não caem no nosso colo. Exato. Não, isso tá dizendo de pressão. Eu me lembro que quando eu acabei o ensino médio, saí do colégio, aí meus pais me enviaram pra Londres pra fazer um intercâmbio de inglês. Porque pra minha mãe também, ela sempre falou, tem que falar inglês. Inglês é super importante. No ruim tem o inglês. Então tu fez o inglês, intercâmbio. Então eu fiz É intercâmbio. que nem o pai do meu namorado. No ruim, ele pode ser um mendigo, mas ele fala mandarim. Ele tem um diferencial no mercado de trabalho. Mandarim. E aí, quando eu fiquei nesse período lá, eu fiquei na neura, tipo, olha, meus amigos estão entrando na faculdade, eu estou atrasada na faculdade, eu vou ficar velha para a faculdade. Tinha uma pressão disso muito grande, que eu me lembro até que eu falei isso com você, aí o seu pai virou pra mim, uma vez um dia eu tava nessa crise, tipo, meu Deus, eu vou viajar, eu vou estar atrasada, eu vou ter que fazer o vestibular, vocês já vão estar lá. Aí seu pai falou, sabe com quantos anos eu entrei na faculdade? Tipo, já foi mais velha, com assim. 30 anos, né? 33 anos. Olha onde eu Aí tô te deu hoje. uma surra, assim, na Você cara. acha que eu tô atrasado? Eu não, pelo contrário. Ele, então para com isso. Vai viver os momentos. Te deu um choque de realidade, né? Eu realmente, Meu assim, pai foi uma pessoa que fez técnico, cresceu muito na vida e ele só fez faculdade na hora de abrir a empresa dele, porque precisava do CREA. Exato. Mas ele alcançou um patamar muito bom e a maioria dos clientes dele, pessoas conhecem ele até hoje, na época ele ainda era só Legal, técnico. tá vendo? E ele Exatamente. trabalhava para uma empresa terceira. Quando Porque ele o que foi fez montado, diferença ele foi Foi o técnico, foi o meio Foi de trabalho. ele também, né? Exato, foi ele que fez, A né? disposição dele A de fazer isso. personalidade. E você tá falando isso, eu já me senti ao contrário. As minhas amigas, na época, estavam saindo, indo pra balada, curtindo, e eu focada ali estudando o ensino médio, fazendo o técnico, e eu só vivia pra isso. Aham. Eu namorava também, na época eu tinha um namorado que também estudava pra caramba, então a gente respirava isso. Mas eu sentia uma pressão de que eu estou perdendo a minha juventude. Hoje eu dou graças a Deus Que bom. que eu escolhi Sim. esse caminho. Mas, na época, eu ficava mal, minhas amigas saindo, voltando de madrugada, e eu lá, tem prova amanhã, não, tô cansada que amanhã tem que acordar cedo. Tanto que eu tenho até um meme que as minhas amigas falam até hoje. Quando elas começam numa roda falar de alguma coisa que aconteceu na adolescência, não, ele tava namorando ou estudando. E olha que eu não sou CDF não, tá? Cara, eu tenho até uma experiência um pouco diferente. Sou Assim. esforçada. Quando eu fui fazer a engenharia, eu não. Tipo assim, eu cheguei na minha cabeça que eu queria fazer engenharia química na UFRJ. Falava isso pra todo mundo e não perguntava a opinião de ninguém. E aí eu fui odiando e tal. E aí quando eu falei que eu ia mudar, eu larguei a faculdade, na verdade. Eu não decidi o que eu ia fazer, eu só falei, não vou mais. E aí fiquei um tempinho sem fazer nada, e aí as pessoas começaram a se abrir pra opiniões. Aí eu falei, cara, eu gosto muito de arquitetura, acho que vai ser arquitetura. Aí algumas pessoas falavam, nossa, tem Vocês tudo duas a ver fizeram com você. arquitetura, né? Isso. Fizemos. Mas designer também ou só arquitetura? Separadas. Só ela eu fez fiz designer interiores, e eu ela fiz fez arquitetura. técnico e edificações. Não, O e design que arquitetura eu- também. As duas fizeram arquitetura. O design que eu fiz foi gráfico, mas foi na época do colégio. Você que fez o de De interior. interiores. Que E tinha ela a ver também com edificações. work-art, com essa questão Ah. da estética, enfim, outra E eu fiz outra design coisa. de estampa também, mas aí foi esse curso complemento. Né? Enfim, a gente adora um curso. Bem, Adoro um cursinho, né? Acho que... E aí, umas pessoas falavam, cara, vai, a arquitetura tem tudo a ver com você, nossa, como é que... Aí eu ficava assim, por que ninguém me falou isso antes, sabe? Tô aqui perdida. Só que você... E outras... Quando a pessoa tá determinada naquilo, não é você que tem que ficar, mas Sim. aquilo ali é tem tudo a ver com verdade. você. Deixa a pessoa ir. Eu Ela tenho vai encontrar o amigas- caminho. Eu tenho uma amiga, inclusive, que ela saiu de uma faculdade no último período. Ela falou, não vou mais. Eu não aguento mais. Isso as pessoas têm que entender que é normal. Acontece. Eu não vou terminar. Eu não aguento mais pisar lá. Eu falei pra ela, faltava assim, um período e meio. Muito A gente pouco. de Pega fora esse acha diploma assim, e vai. que loucura. Era economia que ela fazia, um período e meio. Falta um período e meio, amiga, vai. Ela, você não tá entendendo, Não eu não quero, não consigo vou. mais pisar lá. É um estresse mental pra mim. E hoje ela tá super feliz na nutrição, tá realizada, é outra pessoa, a pessoa Então que não ia tem pra- problema você escolher uma Ela- coisa mais Exato. velha, sabe? E aí o que eu ia falar era justamente isso. Enquanto umas pessoas falavam que eu tava super bem, que tinha tudo a ver comigo a arquitetura, e realmente depois que eu entrei, eu me encontrei e nunca mais pensei em mudar, tinha uma galera que falava assim, não, você faz engenharia química. Na época que a Petrobras estava em alta, que tinha estágio, assim, as pessoas batiam na porta de casa pra perguntar se a gente queria estagiar nas maiores empresas e tal. E eu falei, não, eu não quero isso, eu tô adiando, eu quero ir pra minha casa. E eu É, não a profissão aceitei do futuro nada, era a profissão do engenharia, futuro. né? Principalmente a química, por Sim. causa do petróleo, óleo e gás, etc. E, cara, logo depois eu comecei a fazer o que eu realmente gostava, eu comecei a trabalhar, eu comecei a construir minha vida e tal, e eu tô tão bem. E, assim, deu uma queda tão grande na área de petróleo e etc. E aí as minhas amigas hoje em dia falam, cara, você é o meu orgulho, tipo, você foi fazer o que você queria, Você foi não no quis caminho escutar certinho. os outros.
E hoje em dia você faz o que você gosta e você tá realizada com isso, entendeu? Enquanto se eu tivesse ficado lá, eu teria ficado frustrada, porque eu não tava fazendo o que eu gostava. Não é uma questão de ser melhor ou pior. Ia se arrepender. E não estaria realizada nem financeiramente, porque hoje em dia não é mais o que era naquela época. Tem muita gente que segue a vida, assim, adultos hoje, que foram indo na produção, foi indo. Hoje chega, não é o que ama. Só que se acomodou naquela situação, não encontrou nada que amasse tanto. E não mudou, né? Enfim. Acho que a gente pode... Gostando desse bate-papo. Acho que a gente pode agora, né? Começar. Para. Tô nervosa. Quem vai ser a primeira? Ó, a gente não roubou não, tá? A gente não... como é que fala? Faz ideia do que vai sair daí. Não, faz ideia a gente faz, perguntas, né? mas a quem, gente não debateu muito sobre não, isso fala, isso não fala. Não, então... a gente não treinou nada. Tanto que a gente escondeu até algumas perguntas da Ana, porque a Ana é meio sensata. E ela ia querer cortar umas... Gente, o que vocês colocaram? E eu e a Vanessa, a gente quer fogo no parquinho. Eu já falei pra Lê antes de começar, eu falei, cara, se você vê um chute, é ela me falando pra eu parar de falar. Eu vou até tomar meu wine. Vocês sabiam que tem wine aqui? Eu tô tomando cheio de cuidado. Meu dente não vai ficar roxo. Mas assim, ó. Nossa, é que não tem canudo. Eu tô tomando meu wine no canudinho. Gente, vamos que vamos. O meu acabou também. Uma pena. Uma pena chateada. Quem começa? Vai, deixa a Vanessa começar. Cadê a garrafa pra gente tirar? Quer que eu leia pra você ou você lê pra você? Vai, deixa a Lelê. Deixa a Lelê. Deixa a Lelê. Nossa amiga Lelê. Foi muito fácil. Vai ser você, né? Complete a frase. Eu acho, né? Será? Tô nervosa. Complete a frase. Na obra não pode faltar... Projeto, né? Deixa eu vender aqui meu Boa. trabalho. Agora, justifique sua resposta rapidamente. Vai. Então, isso a gente sempre fala para os clientes. Você com um projeto, você economiza muito mais, porque evita retrabalho, evita informações que foram esquecidas ao longo do tempo. Tu acredita que ontem teve um cliente, a gente tá fazendo um projeto, e assim, quando o cliente fecha o projeto, na primeira reunião, eu crio um grupo no WhatsApp e eu passo o cronograma já de todas as etapas. Ele sabe exatamente quando vai ser a reunião de briefing, quando vai ser a reunião de levantamento, até a entrega final. E aí, do nada, ontem, a gente tá... A próxima etapa vai ser a entrega... Vai ser o 3D, que é a penúltima etapa antes da entrega final. Ele mandou uma mensagem no grupo ontem, se ele me assistir, ele vai até rir. Que ele falou assim, Ale, então, você conseguiria adiantar a etapa? Porque minha obra vai começar 2 de outubro. Aí eu juro, eu sou fria. Que? Tem vários erros aí. Como assim? que ele conseguiu um orçamento de obra sem o meu projeto? E a pessoa nem me ligou pra saber o que eu tô fazendo. 2, sabe o que eu falei pra ele? Eu falei que, infelizmente, se ele fosse iniciar o projeto sem obra, ele não podia contar comigo. Eu não ia entrar nessa. Porque quando ele contrata um projeto meu, ele tá contratando a minha experiência também. Claro. E se eu tô falando pra ele que vai dar merda, ele tem que acreditar que vai dar merda. Não, e aí nisso ele entendeu, né? Eu não falei assim do jeito que eu tô automático. falando, tem todo, né? Te dar a volta no mundo. Jeitinho. E é mais ou menos o que você tá falando. E eu falei pra ele, eu realmente, se ele começa a obra sem projeto, eu ia entregar o projeto pra ele, eu não ia me E a dor de cabeça ia sobrar pra quem, Ale? O erro vai ser sempre nosso. A gente vai ter que refazer coisas, Gente, não tem como, sério. O projeto é muito essencial. E pra gente tá falando isso, eu, pelo menos, eu já fiz muita obra sem ter projeto. E assim, sem entregar, mas começar a obra sem quando você tá ali no início... A gente já viveu o tsunami, a gente não quer viver mais, entendeu? Já passei por essa fase. Vai, agora. Agora. Quer revezar pra mim depois? Vai você primeiro. Então tá. Balança. Você falar, a Lê tá Ó, só eu sou, cagada. pra quem tá me conhecendo, eu sou a cagada de urubu. Tudo mais difícil vem pra mim. Não fala isso, tem que ser positividade. Eu sou muito positiva, mas eu sou sensata. Pra quem vai sair aquela perguntinha Mara, eu quero deixar aqui registrado. Gente, eu sou uma pessoa mega positiva, Vai mas eu sair também sou pra Ana, eu sensata. Eu já aposto. sei. Vai. Ó, a cara O dela. que acham de parceria de projeto para influencer? Aí, falei, já me botou na reta. Boa sorte. Então, não tem muita coisa pra falar, né? Eu já fiz muita parceria por precisar. E por que precisar? A gente precisa de autoridade. Posicionamento de marca também, Posicionamento né? de marca. E quando a gente se envolve com quem já tem uma autoridade, não necessariamente dentro da tua área, você acaba tendo mais portfólio, você acaba podendo falar, eu fiz o projeto da fulana, né? Só que a gente precisa sempre entender aonde esse ciclo não deve mais acontecer, porque muitos dos erros estão ali. Porque você acaba tirando realmente do teu fluxo de clientes o espaço de um cliente que
no momento vai fazer mais sentido pra você. Então, assim, é avaliar. Eu acho que até certo ponto vale muito a pena. Eu tenho um histórico de vários influencers e pessoas, né, da mídia que eu fiz projeto e que super valeu a pena. Só que você precisa entender, o erro tá aí, né? Você começa a atropelar quando você começa a fazer porque você tá sem graça de dizer não. Ah, mas espera aí, é uma mega oportunidade, se eu falar não... É foco. É você entender a hora de dizer sim e a hora de dizer não. Então, assim, até certo ponto eu acho muito legal, mas chega um momento que você precisa entender que você não precisa mais daquilo, a não ser que, assim, faça muito sentido pra você e não só pelo fato, eu faço. E Mas se faz por quê? fizer, faz um contrato, faz uma coisa estabelecida, faz uma coisa combinada, porque, gente, o combinado não sai caro, entendeu? Isso. Estabelece limites, estabelece o que vocês gostam, o que não Mas gostam. aí sabe o que acontece? E resolve, sabe entendeu? que ele faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Eu nunca fiz contrato e com todos os projetos. Juro, eu tenho uma influencers sócia que é a louca do contrato. Essa aqui Eu é nunca fiz contrato, ela tem... páginas. Aí qualquer coisa... Cada dia ela inventa um contrato novo. Influência eu nunca fiz. Por quê? É muito engraçado, né? Você vai se envolvendo ali com a pessoa, com divulgação, e você vai querendo realmente mostrar resultado. E quando você vê, já tá ali no passou e meio. você não fez. E é um erro, né? Então, assim, quem tá pensando em aceitar alguma proposta, né? O que a Vanessa tá falando Exato, faz todo estabelece, sentido. não precisa ser, um contrato assinado, vamos ali no cartório, mas estabelece, olha, temos datas importantes, temos informações importantes, temos serviços acordados importantes, tanto da parte de um quanto do outro, E isso perguntar facilita. Até pra o que a você pessoa saber quer o que fazer. esperar de divulgação da pessoa, pra você não Exato. se frustrar, porque às vezes você acha que você vai ter uma mega divulgação e a pessoa vai te dar uma citada. E a pessoa Ou pra acha que outra tá fazendo muito também, Ou, então tem que ser ou estabelecido. o contrário, ou invertendo o tabuleiro para quem é o influencer também entender qual tipo de entrega de projeto você vai dar para ele, né? E entender que você, de certo modo, você tá exposto, porque eles vão te divulgar, mas o seu trabalho vai estar ali em voga. Então, assim... Pode ser positivo, mas também pode ser negativo. Como a gente tem o caso agora há pouquíssimo tempo daquela confusão que teve da Doma com a Dora Figueiredo, né? Que por ela ser uma influencer famosa e ela também um escritório famoso, acabou tendo essa repercussão toda. Sim, E aí o influencer, no caso, a Dora acabou postando, falando sobre isso. E aí gera uma situação que ficam sempre dois lados, dois pesos e e duas ali medidas. são né? duas pessoas que têm influência na internet. E quando o lado do escritório não tem influência, Exato. Então o caldo vai que cair pro pensar lado bem. mais fraco, entendeu? E outra questão também, conversar com o influencer e perguntar até onde você quer ir. Até onde você pode fazer. O que você quer fazer. Exatamente isso. Combinado não sai caro. A pessoa tem que saber que tem coisas que tem que... E a gente analisando aberto, né? numa atmosfera assim grande, existe a dor dos dois lados. Hoje, os influencers, eles acreditam muito que tem gente que vai tratar ele diferente por ser uma parceria e não vai fazer igual seria para um cliente pago. Existe essa dor. E existe a dor de nós, que às vezes achamos que não recebemos a divulgação como deveria. Então, assim, são duas dores que precisam ser muito bem alinhadas e muito E se bem tiver tudo trabalhadas. estabelecido, Não você vai ter já problema. pula essa etapa, entendeu? Você já sabe o que você vai receber, você já sabe E nunca o quanto pensar, integrar, mas ele não entregar tá em me retorno. pagando, então eu não vou fazer. Não, gente, é um trabalho. trabalho. Entender que é um trabalho é trabalho, Exato, gente, eu falo isso sempre, até pra funcionário. Eu falo, olha, não importa se você cobrou R$10, se você fez de graça ou se você cobrou 1 milhão. Você se propôs a fazer, então faça. E faça o seu Trabalho melhor, é trabalho. sabe? E pode ser uma mansão, pode ser um banheiro, pode ser uma parede. Bora. Vai. Quer que eu selecione Agora é pra você? Ana, vai. Não, vai, te dou você ler. Doida pro negócio explodir na mão da Eu não Ana. ia conseguir. Meu Deus. Quero não, gente. Ela é muito araque. O que eu falei? Que Foi as pra ela? perguntas dela iam ser maras, né? Ah. Uma qualidade sua. Ah, Ana. Gente, uma qualidade minha. Eu acho que eu sou muito leal. Acho que essa é a minha qualidade. Eu sou bem leal. Eu sou uma pessoa que eu busco estar sempre presente com quem eu me conecto. Eu busco estar sempre junto. Eu acho até que a nossa amizade começou assim também, né? Eu me sinto uma pessoa muito leal. A gente tem até uma história engraçada que numa viagem que a gente fez pra Milão, teve uma hora que, assim, a gente tava super interagindo, os nossos maridos também, aí meu marido virou pra ela e pro marido dela e falou assim, vocês não são dois loucos não, né? Que depois a gente vai ter que brigar e aí vai ter que dar trabalho. É porque eu adorei vocês. A gente tá contando da nossa vida pra vocês não são malucos não, né? Eles começaram a rir. Sabe quando você vê, você já contou a vida inteira, você fica assim, peraí, mas será que rápido, isso aqui é certo? Mas eu acho que isso aqui é isso. Eu sou bem leal mesmo. E agora, eu agora tô me metendo no meio das perguntas. Vanessa, fala uma qualidade da Ana. Então, eu vou falar uma qualidade mais profissional, porque hoje em dia a gente tem essa principal diferença, eu acho, no nosso escritório, que faz funcionar muito bem.
ela é uma pessoa muito de execução, e isso é muito bom. Até pelo signo que ela tem, que ela é touro, ela é uma pessoa que ela precisa resolver as coisas que estão ali na frente dela. Por quê? Eu já Porque eu sou percebi meio isso também. passarinho, assim, eu tô pensando lá na frente, eu não quero mais saber da escada, eu tô cansada disso. A Ana, ela fica querendo resolver E aí aquela ela tem situação, aparando as arestas, e isso pra gente, a nível de escritório, de sociedade conjunto, não é que seja a como qualidade você- principal, é o que funciona muito bem pra gente. É como se você focasse no macro e ela no micro, né? Ali aqui pra resolver aquilo eu e acho você que tá lá na outra esquina, né? De certo modo, eu já tô pensando em outras coisas e eu tenho a Aham. possibilidade de pensar em outras coisas porque ela tá resolvendo ali aquelas coisas que Legal. precisam ser feitas. É o sonho entendeu? de qualquer pessoa ter uma sócia assim, né, gente? Essa união aí é perfeita de vocês, parabéns. Vai, agora é a Vanessa de novo. Vou te passar. Sacode isso aí, Vanessa, sacode isso aí. Que Eu já é li isso? aqui. Você foi ali por quê? Eu já sabia, né? Eu deixei marcado, entendeu? Deixa eu ver Ai, certas. não. Mentira, gente. Eu vou Luz trocar, negra. hein? Vou acabar com a sua marcação, hein? Eu mandei uma Balanço, luz joga de negra volta. aqui, ó. Suave também. Mostre seus últimos prints no celular. Tem nudes não, né, Pelo amor Vanessa? de Minha Deus, filha. cara. Olha só. Ó, Aí, ó, Renan, Só pra ninguém tá te mentir. comprometendo aqui, hein? Tem eu, loura, 200 vezes. Dá pra dar um zoom depois? Ou chega pertinho lá? Memorial de trabalho. Conta no banco. Boletos, gente, a gente paga boletos. E mais memorial. Essa Foto é muito boa. Sabia que ia ter uma foto. Não, bota ali, mostra melhor. Gente, é foto mesmo, mas tudo bem. Meus prints estavam muito ruins. Agora sou eu de novo, né? Vai, mexe isso. Eu tava fazendo assim, não tava fazendo diferença nenhuma, né? Ai, Deus. Sua. Chegou Não, aqui. deixa eu ler. E é. Vai. Ai. Um projeto que te marcou. Ai, legal. Um projeto que me marcou. Então, tem alguns que me marcaram, mas teve um específico que foi aonde eu consegui ter uma visibilidade muito grande. Foi quando eu fiz... Quando eu falo 2, é porque eu fiz... Falando de influência, né? Foram 2 projetos que eu fiz para 2 influências. Uma me marcou muito porque foi o meu primeiro projeto grande, que foi para uma ex-BBB, que quando ela saiu do Big Brother, que era a Cacau, em 2000 e... Não sei, acho que era 2015, mais ou menos, 14. Eu criei a oportunidade. Eu descobri que ela estava morando num prédio onde meu namorado morava na época. E aí eu criei uma cartinha, eu coloquei a cartinha embaixo da porta, ela me ligou e a gente fez um projeto em parceria. Então esse projeto me marcou porque foi a primeira grande responsabilidade. Mas teve um outro projeto que me marcou ainda mais, que foi pra Evelyn Regli, que é uma influenciadora de beleza. Hoje em dia não é só de beleza, ela fala de... Ela tem Hoje em pod dia é a também. casa da Ela tem Larissa um podcast, Manoela, né? Que hoje é a casa da Larissa Manoela, exatamente. Maravilhosa. Que tá em todos os jornais, a piscina praia que a gente fez. E pra mim foi muito marcante, não pelo projeto de ser uma influencer como a Evelyn Regli, mas foi porque eu tava com o John com 1 mês em casa. E ela confiou, né, no meu trabalho, e ela quis fazer o projeto comigo. E eu com uma criança amamentando de E você, cesárea. você pausou, né? Você O pausou quê? na gravidez? Ou você continuou trabalhando? Na gravidez do Não, John? não, eu pausei pra Paris só. Só? só Trabalhou que, até o final? Até o final. Só que naquele ritmo, né, mais desacelerado quando ele nasceu. Quando tava na barriga, que era eu com ele aqui comigo, era mais fácil. Quando ele nasceu, automaticamente você, né, vai dando uma parada. E ali eu me vi no momento de ou pego essa oportunidade, ou eu vou deixar passar. Sendo que o cavalo selado passa uma vez só. Então eu falei, independente, vou dar o meu melhor. Se vai dar certo ou não, não sei, mas eu vou dar o meu melhor. Então eu ia com o John no canguru, eu botava ele aqui, ó, na frente, no canguru, levava pra obra. A pediatra dele nem sabia, senão ela ia me chamar de louca. A criança voltava tossindo, eu ia lá na obra, olhava. Aí, John, se um dia você tivesse no City, você já sabia o que aconteceu. Ele tem, coitado. Tadinho. Mas, John, olha só, olha onde a sua mãe está hoje, Exatamente, entendeu? é Valeu a tudo por ele. pena. Vai pagar Foi todos os tudo por tratamentos, você, tá John. tudo bem. E aí eu ia com ele, eu botava ele na cadeirinha no carro, ia chorando da minha casa até a obra. Né? Aí chegava lá, eu pegava sozinha, botava, porque o Miller também trabalhava pra caramba naquela época, e aí botava ele no canguru e ia pra obra, barulho de obra, furadeira, bater, tudo, vocês não estão imaginando, um caos total, eu com a criança lá. Então, pra mim,
eu dou graças a Deus que eu dei sim essa oportunidade, porque isso também me deu forças pra eu ver que se a gente quiser, a gente consegue. Lógico, eu tive vários imprevistos por conta disso. A Evelyn foi super compreensiva também. Ela, na época, não era mãe, né? Talvez se ela fosse mãe, ela ia ainda entender mais ainda. Mas hoje ela é mãe, com certeza ela entende. Mas foi um marco pra mim em relação... Eu não desisti e não coloquei a culpa no meu filho. Eu usei ele como motivação. Então, pra mim, aí foi um marco por conta disso. Porque o nosso trabalho também pra ser mãe é difícil, né, Alê? Sim, muito. A gente não tem hora, a gente não tem lugar, a gente não tem... Cada hora a gente tá num cliente num bairro diferente, A gente sempre tem que abrir mão. E a gente sempre escuta histórias de arquitetas, assim, que eu penso que falam de cliente que falou, não vou te contratar daqui a 6 meses, você vai estar... A gente tem uma pessoa que tá grávida daqui a 6 meses, você não vai estar acompanhando meu Ela nome. ocultou estar grávida até o final, porque ela tava com um cliente que ela sabia que se ela falasse que estava grávida, ele ia cancelar o contrato com ela. Então, é muito complicado. E quando a gente tá na situação, né? Quando a mulher, ela engravida, a sociedade já te diz muito que você tem que viver a maternidade, né? Já é muito cobrado isso. E quando você é mãe, você sempre vai ter que estar abrindo mão de alguma coisa. Por exemplo, hoje, pra eu estar aqui o dia inteiro com vocês, o Miller que foi levar o John no passeio da escola e foi lá dar tchauzinho pra ele no ônibus. Sim. Então, eu me sinto mal por isso? Me sinto, mas eu recompenso de outras formas. Então é você conseguir equilibrar e nunca usar a criança, jogar esse peso pra cima da criança. Usar a criança como uma desculpa. Porque cada um tem a sua dificuldade. Vocês não têm filhos, mas vocês têm as dificuldades de vocês também. Claro. E é a gente pegar essa dificuldade e conseguir usar como uma resiliência, né? Sim. E hoje é isso que eu faço, né, com o John. Eu uso ele como uma resiliência, porque eu sei que no final vai valer a pena e a gente vai equilibrando. Entendeu? É isso. Porque não é fácil, né? Fazer ser mãe. Sim. Pesa muito nas nossas escolhas de trabalho. Né? Demanda de você. Não, demanda nossos muito. Horários são loucos, né? Demanda do horário da criança, tá? Por vários momentos, eu trabalho de madrugada, porque eu chego em casa, por exemplo, vocês chegam em casa, se vocês têm um trabalho pra fazer, vocês sentam ali e vão ficar trabalhando. Eu chego em casa, não é mais eu, não sou mais eu. É ele, eu tenho que dar atenção pra ele, aí tem que dar banho, comida, escova dente, passa repelente. Às vezes você tá sentindo alguma coisa, o que tá sentindo? A mãe quer ir no banheiro, a mãe quer beber água. Dormir, brinca. Aí depois disso, peraí, agora o que eu tenho que fazer em casa? Então a gente tem que equilibrar, mas hoje eu não me vejo sem essa rotina ao mesmo tempo, né? Tá acostumada, né? Exatamente. É isso. Vai, sua vez. Agora é a Ana, vai lá. Não precisa se explicar. Mas diga qual loja você não indica. Gente, eu não vi essa pergunta. Foi essa que a gente escondeu de você. Aí você quer dar a mãozinha e falar juntos? Vamos. Da Mobile! Aqui no Recreio, pra quem não conhece, na Avenida das Américas. Você leu que não precisa se explicar muito? Eu não expliquei, eu só localizei a loja mesmo pra não ter dúvidas. Meu Deus do céu, o gente. O ranço veio com corta, pelo amor de Deus. Uau, foi. Não, gente, passa pra próxima pergunta. E a gente pensou na mesma coisa. Gente, o fim. Só isso? Não. Não, nem melhorando. Vocês nem precisam falar mais nada. A reação de vocês falou por si só. Socorro. Entendeu? Agora sou eu ou é você? Tô na dúvida. Depois da Ana é você. Você, vai. E a Ale vai ler. Vai. E a louca? E eu tô aqui, vai. Sim. Algo que você não faria novamente. Aí eu acho que pode ser obra ou escritório envolvendo, né, o mundo arquitetônico de decoração. Que eu não faria novamente? Cara, eu acho que às vezes na verdade eu tento não fazer, mas a gente sempre repete esse ciclo. O quê? Executar a obra? Poderia ser, seria incrível. Quando eu deixo acabar uma obra, eu não vou fazer outra. Acho que sabe aquela primeira vez que eu peguei uma obra, eu não faria novamente. Aí volto com arrependido. Ela tá não era isso, não. Tá buscando o balde que chutou. Talvez naquela vez a gente não precisasse estar aqui hoje, calma. Fala. Não, tô brincando. Eu ia falar, eu tento, isso é realmente uma coisa que eu faço todos os dias. Eu tento não entrar naquele turbilhão de viver estressado e trabalhando como se não houvesse amanhã. Óbvio que toda vez a gente tá passando por uma série de coisas, você começa a ficar mais acelerado ali. E eu tento respirar fundo e falar, eu não vou chegar no turbilhão de novo. Não quero entrar. Isso é uma coisa rápido, que eu faço. Né? É muito rápido. Se você não parar e falar, eu não vou
Você Quando Quando você vê, foi, já tá tomou um dentro. Quando vê, já tá caixote. ferrada, já não tá Então é dormindo, isso, tá eu dormindo. tento- Já tomou um tomando remédio. caixote, vem. Porque Exatamente. quando tá muito tranquilo, a gente fala, nossa, a tsunami tá demorando, né? Cadê? Aí ela, para de falar isso. Eu falo, tá vindo. Eu tô não vendo tá ela aqui, vindo, ela não nem vai escolhe. vir Hoje ali, nada. tô sentindo a ventania. Então é isso, eu tento muito, eu respiro fundo, eu falo, eu não vou entrar nesse tsunami. E aí eu tenho algumas técnicas, né? Eu falo assim, cara, eu posso ficar nesse ciclo de virar a noite, etc., 2, 3 vezes, mas quando eu vejo que tá virando um ciclo, eu falo, cara, calma. Aí não, né? Porque aí você começa a não perceber, mas você fica Tá mais virando uma grossa. rotina, né? Você começa a ter reações que não seriam o ideal. Eu tento sempre estar viajando. Eu viajo bastante. Às vezes eu tô irritada, ela fala, vai viajar. Vai você Tem viajar. até um apelido, a gente chama Não, ela o de viagem, andarilha. André, viajar dela é o final de semana, não é É. calma, né? Ela trabalha. Gente, eu não sou herdeira, eu trabalho, mas assim, eu viajo final de semana, eu faço uma coisinha ou outra. Eu tento estar distraindo a mente, isso é uma coisa que eu tento. Eu tento não voltar pro turbilhão, porque a gente já passou por ele algumas vezes e Não é legal. não é bom. É. Não, e também, assim, o que ela tá falando do turbilhão, eu acho que é eu entrar em vários projetos, várias obras, coisas grandes, aí entra nos estresses, você começa a se pegar sem conseguir resolver Sem coisa viver, e né? parece que Só não acaba. trabalhando. E você, ela bateu de carro, porque dormiu numa batida. Eu tava nessa rotina Numa de semana sem aceleração. dormir. Uau. Ah, Ai, não dá. não dá. Não dá pra bater de carro, gente, turma. Quem é agora? Acho que É agora sou você. eu. Eu vou ler. Ah. Ai. Dá até um... Como você lida com clientes inconvenientes? Ah, sim, é legal essa pergunta. Porque hoje em dia, acredite ou não, eu não tenho clientes inconvenientes, porque eu entendi que quem dá a educação para o nosso cliente somos nós. Então tem que existir todo um alinhamento desde o primeiro atendimento para você poder educar esse cliente. Existem técnicas, né, para isso. Na classe de qual você aprende. Mas Me siga para mais dicas. porque quando Vamos você se contratar vê... sala aí de Vamos. cliente inconveniente. Ai de vocês, né? Porque quando você se vê com um cliente conveniente, geralmente quando você detecta isso, você já tá no meio do projeto, é meio que irreversível também, né? Então isso tem que vir desde lá do início. Mas todas as vezes, né, antes de eu ter a experiência que eu tenho hoje e conseguir identificar isso antes de você até entender qual cliente você quer ter e qual você não quer ter, é você ser o mais sincera possível e falar, olha, a situação não tá legal, não é assim, não foi assim o combinado. E não ir deixando passar pra ser a legal, a paz e amor. E aí vai chegar numa situação que o tabuleiro inverte e a errada passa a ser você, né? Tá falando isso, eu me lembro uma vez que eu falei com a minha mãe, era exatamente isso. Eu me lembro qual foi a situação, mas não vou citá-la. Eu comentei com a minha mãe, eu falei, nossa, esse cliente tá me fazendo fazer essa coisa repetidamente, já é, sei lá, a 5ª vez que acontece isso, porque eu fiz a primeira e eu tô super sem jeito, mas assim, é um abuso, tá sendo meio que passou um pouquinho do limite da noção. Aí a minha mãe virou e falou assim, você falou não na primeira, você explicou que isso não fazia parte do seu papel? Aí eu falei, Foi não, deixando. essa já é a 5ª. Ela, você tem que fazer até o fim. Termina até o fim fazendo exatamente como você começou a fazer. Exatamente. No próximo, no primeiro, você tem que dizer que não. Se fez uma, faz 10. É Mas você a gente se tem cobrar... uma técnica também. Qual É técnica? porque assim, Vamos quando lá, a gente vambora, faz... conta. Quando a gente faz projeto, a gente também faz um trio com os nossos clientes. Aí a gente vê se eles podem passar no crivo da gente executar uma obra, entendeu? Tem isso também, Porque é uma se o análise. cliente- Se o cliente já é complicado na fase de projeto, que a gente Sim. conseguiu criar uma É certo que metodologia vai que dar funciona problema. bem, que a gente consegue ter... Ali é como se fosse um ambiente experimental. A gente tem controle sobre todas as etapas. E mesmo assim, a pessoa dá problema, já acende o alerta vermelho. E é a fase mais gostosa, A por obra mais que vai seja uma dar fase dor de técnica, cabeça. é uma fase que a pessoa tá vendo uma realização, é uma fase bonita, que a gente, quando vem o 3D, fica uma coisa linda, é E uma a fase pessoa de consegue beleza. criar problemas ainda Se a com pessoa isso. cria ali... Na obra que vai ter problema, com certeza, a pessoa não vai saber lidar com aquela estrutura. E aí a gente já conversa, hoje em dia a gente conversa entre a gente já tem esse combinado. Lá atrás era tiro, porrada e bomba, que falava, a gente não vai fazer essa obra. Porque eu A gente queria vai fazer a acabar. obra e ela ficava, Existem- olha esse cliente louco, não vai dar. Existem várias vertentes aí, né? Uma dessas vertentes é que você acaba não querendo dizer não para um cliente. Outra vertente é que você, por muitas das vezes... Você quer agradar. Você tem esse- vergonha de se posicionar. São um dos problemas que você passa na hora de enfrentar um cliente inconveniente, né? E ainda tem uma outra vertente,
que você realmente não percebe. Quando você vai perceber, o problema já estourou. Então, se a gente tiver sempre, principalmente para quem tá começando, você já começar com essa cabeça, é muito importante de que nada vale a pena você ir deixando passar. E nenhum relacionamento, né? Tanto relacionamento em casa, com seus pais, ou com seu marido, sua esposa, com seu filho. Nada é bom você ir deixando passar. Então, é sempre conversando e pontuando. Eu no início do podcast, dei o exemplo do cliente que queria começar a obra sem o projeto. Eu poderia falar assim, não indico, bem, mas faz. Ou então, vamos tentando, tudo bem, vamos fazer. Eu poderia falar, não indico, mas pode fazer. O que eu falei pra ele, se você fizer, eu não vou acompanhar. Exato. É um posicionamento diferente, porque do outro jeito, eu falei que não é o ideal, mas eu não bati firmeza. Não e pode ter o cliente que vai falar, tudo bem, mesmo se eu não acompanhando, eu vou fazer. Mas ele tá entendendo a proporção do que é aquilo, Exatamente. Entendeu? Porque uma coisa lá na frente ele falar assim, não, você falou pra eu não fazer, mas você me deixou fazer. Outra coisa é ele falar, não, você falou pra eu não fazer e você não ia nem participar se eu fizesse. É diferente, né? Então, é isso. Então, agora tu tira e eu leio pra você. Não, a Vanessa que lê pra você. O que não pode faltar na entrega do projeto? 3D. Um bom 3D. Achei que você ia falar pendrive. Fala isso todo dia. Também, importante. Também. Mas um bom 3D. Eu acho que isso é um diferencial. O executivo é a base da obra, tudo faz toda a diferença. Um bom executivo também faz toda a diferença. Mas eu acho que hoje, cada vez mais, os clientes estão visuais. Tem pessoas que não conseguem mesmo entender aquilo ali, por mais que você explique de diversas formas. Então, um 3D de qualidade, pra mim, é um diferencial. No pendrive. No pendrive. No pendrive Interarc dourado e lindo. Esse Porque tem todo um brand, entendeu? Tem todo um contexto. Vai, Vanessa, você. Ops. Qual trabalho mais diferente você já fez? Ela queria saber agora. Mas eu não sabia que era essa, não. Então, uma coisa que marcou muita gente foi ano passado. A gente foi convidado para fazer a cenografia de um clipe. E eu achei muito maneiro porque... Em 4 dias. Assim, porque o prazo era ótimo. Cliente super acessível, com tempo 4 dias pra livre. você fazer um projeto, procurar fornecedor, material. Não, Gente, pra entregar parceria as com coisas. tudo, entregar tudo, montar. Caminhão E era parando. assim, E era um apartamento enorme, tipo, 250 metros quadrados. A gente tinha que criar diversos cenários, porque o clipe, ele acontecia em 4 períodos da vida diferentes, nessa mesma casa. Então, os cenários, eles acompanhavam essas 4 fases de vida, porque era um casal que tinha se conhecido, se apaixonado, vivido juntos e depois se separados. Então, a casa, ela conta a nossa história como pessoa. Então, de certo modo, o cenário contava essas etapas da vida deles. E aí, eu amo essas coisas que têm sentido, né? Que tem propósito e conceito. E aí, a gente fez reunião... Tu viajou, né? Muito, nossa. Ela me zoava muito, porque eu tinha reunião com um diretor de arte lá do clipe. E aí, eu começava a viajar. E a gente botou... Cara, eu viajei muito. Tinha, tipo, várias ideias. Tinha um quadro no fundo que é assim... Se não for sentido, nada faz sentido. Ela entrou... Eu entrei na vibe. No universo gente, do negócio. O clipe ia começar a ser gravado 7 horas da manhã de um dia. 10 horas da noite do outro, eu tava comprando um Love. Que eu consegui. Eu comprei pra minha casa, porque eu não conseguia achar em lugar nenhum. Eu movi montanhas pra conseguir esse Love. Ela já tava, Vanessa, esquece o Love. Aí esse Love é muito importante. O Love é destaque no clipe. Acho que foi legal, mesmo. Valeu a pena. Se vocês quiserem assistir, Ainda Te Amo e Te Quero Bem, do Renan Guerra. Depois procura lá no YouTube. E assim, o Love, ele acontece, por exemplo, quando eles estão juntos, o Love tá aceso. Bota o Love aí, porque, por favor, editor. Quando o Love tá apagado... Quando o Love tá apagado... Quando eles estão brigando, o Love tá caído, assim. Tipo, o amor ainda tá aceso. Mas... Não, tem muita coisa. Tipo, o cenário de quando eles estão separados, o homem, ele é todo geométrico e sério. Então, é um quarto todo cinza, com coisas muito pragmáticas e retilíneas. E o quarto dela é um quarto laranja, coloridão, com cores, com estampa, uma coisa viva.
E aí eu pego, quando eles estão morando juntos, eu pego essas duas informações e crio um ambiente único. Então fica um ambiente que junta o cinza, o preto, neutro, com laranja, com informação, com pelo, com... Tem fotos disso? Tem, a gente pode mostrar. É Ficou muito bem legal. maneiro. Foi um projeto que a gente foi muito elogiado, assim, de resultado, mas foi muito corrido. Legal. E a gente não conseguiu fazer um projeto, né? Um papel. Todas as ideias estavam dentro da minha cabeça. Tinha que ter uma confiança em vocês, Não, ainda né? teve um ponto melhor ainda no final desse clipe, que o dono da casa da locação, que a gente ambientou todos os espaços da Que sala... a gente conseguiu com os nossos com nossos parceiros, as parceiros. coisas. Ele amou e ficou com a sala do jeito do nosso Mentira. A gente projeto. ainda ganhou um brindezinho aí. Maneiro, legal. Foi muito bom. Mas assim, a experiência como um todo foi muito legal. Primeiro você poder criar em cima de um conceito. Eu amo isso. Quando a gente é convidada para as vitrines e tal, sempre tem um conceito. E vocês até me zoam por isso. Porque eu Ela mergulho fica dentro do apegada conceito. Eu costumo falar que eu não sou uma pessoa viajante, né? Lê, como é que você criou esse projeto? Gente, sei lá, veio na Criando. cabeça, olhando inspiração, e eu criei. E aí uma vez Eu ela mergulho. chegou numa vitrine que eu fiz, Lê, agora me conta, o que você pensou nesses ambientes? Eu olhei Gente, pra cara eu achei que eu tava sendo fofa. Eu tava assim, eu passo na vitrine de todo mundo, porque eu amo contar o conceito dos nossos projetos. Quando acontece, alguém vai na nossa vitrine, a Nina já fala assim, a Vanessa tá bem ali, pergunta pra ela. Não, e detalhe, no dia da vitrine, você contou pra ela, eu tava um pouco afastada, cheguei. Aí ela, esse aqui é o espaço da Lê, esse conceito das coisas. Já eu contou, super né? prestei atenção. Aí eu, esse que a Lê falou, ela acabou de me falar. Ela criou o seu conceito. Não, gente, eu amo, tipo, todas as vitrines, se você me perguntar, primeiro projeto que a gente fez lá atrás, eu vou ter um conceito que foi pensado aquilo ali. Eu lembro, tipo, cada detalhe, coisa de design, Legal. disso, daquilo. Eu acho isso muito maneiro e eu acho que as pessoas estão fazendo isso também. Então eu chego no espaço da pessoa querendo, tipo... Entender. então, mas é porque é o normal, né? Eu sou meio, tipo... Não, mas muita gente não louca, pensa né? desse Tipo, jeito. não consigo explicar, sei lá, vem na Olha, cabeça. Não, é normal, jeito. exato. E olha, sério, As mesmo pessoas projeto- super esperam, mas eu não tenho Não. vergonha disso não também, tipo, é Também não. verdade. Eu Não. não, sei lá, pensei, veio na cabeça. E olha, era o mesmo projeto, eu não tava imersa no love que nem ela tava, buscando... Eu tava, É que gente, ela vai num eu tava muito profundo. Eu tava tava focada, mergulhando, tipo, eu tava nadando no sofá desgraçada. maravilhoso, no tapete maravilhoso, eu tava focada... Não, eu lembro que tinha um globo que a gente tirou, tipo assim, numa fase tem o globo e na outra fase não tem. E a gente bota no quarto dela separado, quando eles estão separados, porque ela levou o mundo dele, entendeu? Caraca! Tinha Não, muito é- conceito, ninguém percebeu, mas tinha um conceito por trás. Essa você foi lá. cara. Quem é agora, Cara, eu Lívia? fui muito longe em várias coisas. Mas foi maneiro esse projeto. Vai. Pule a sua vez. Não. Não foi a minha vez de falar, né, amiga? Porque era eu, não? É verdade. Ela que lê. Eu que leio pra ela. Não, você lê pra mim. Não. Gente. Gente, É pelo amor. verdade. O vinho Senhora, tá batendo. Senhora. Enfim, você se deu Socorro. bem, Samara. Ai, meu Deus. Um perrengue de obra que foi difícil de resolver. Qual deles? Eu tô gostando que as perguntas estão indo tudo pra vocês. Tô Gente, achando tá maravilhoso. difícil. Eu tô aqui, ó, zero me comprometendo. Tá, bom, vamos lá. Esse perrengue de obra foi assim. A gente tava fazendo uma cobertura. Aí a gente fez toda... Ela não tá conseguindo nem falar, já tá rindo. Socorro! Uma cobertura. Esse dia foi foda. Aí, vocês lembram disso? Dessa comunidade? Esse dia foi foda. É verdade, comunidade do Orkut, esse dia foi foda. Esse dia foi foda. Aí era uma cobertura e a gente fez toda uma modificação. Foi uma obra completa, assim, bem grande nessa cobertura. E a gente fez uma modificação da piscina de local. Então, chamamos o nosso engenheiro parceiro, teve toda uma questão de cálculo, enfim, beleza. Aí nisso, tá, vamos pra parte da execução. O ferro tava subindo muito, a gente assim, triplicava o valor a cada dia que passa, que a escada seria uma estrutura metálica. E aí a gente contratou uma empresa de engenharia pra fazer a abertura da laje desse novo posicionamento da escada, que a gente mudou tanto a piscina quanto a escada. Tá bom. Lindo, Não, maravilhoso. só um minuto. Antes disso, na fase de projeto ainda, a gente descobriu viga invertida e isso e aquilo. Então só a escada já tava sendo Já tava um sendo BO um na nossa parto. cabeça. Já tava sendo um parto. Tava sendo um parto. E aí, na pandemia, tem isso. Por isso que eu ainda acho teve que isso a pandemia, tinha um horário restrito de hora, pra Sabe quebrar, quando você de tá obra, com tudo. um elefante dentro da sua cabeça? Era essa escada. Aí tá, nasceu a escada, vamos lá. Aí contratamos a pessoa pra fazer a abertura da laje. A gente, na nossa equipe, né? Fizemos uma terceirização do contrato para abrir a laje. Aí tá bom, passei o dia, falei, não, hoje vai ser o dia da abertura da laje, eu vou ficar o dia todo na obra e tal. Fui, beleza. Começou a quebrar, tudo tranquilo, lindo, maravilhoso. Eu falei, eu vou almoçar, tranquilo.
Desci. Pra que foi almoçar? Almocei. Tipo, 40 minutos eu fiquei fora do lado. Eu almocei e comi do lado do prédio. Quando eu voltei, o cara tinha aberto Lugar errado. o lugar, só que mais. Muito mais. Não era um Muito pouco mais. avançando a parte da piscina. Só que nisso era assim... Tu tava com um gente, rombo. um monstro. E começou a chover. A abrir... Gente, fechou o tempo. Vai começar a chover. E aí não dá o apartamento. Em cima e embaixo, Em cima e embaixo, não dá tudo. Nisso, eu comecei desesperadamente a ligar. Gabriela, pelo amor de Deus, a gente tem que conseguir. Fulana, pra fechar aqui, coisa pra fechar. A gente começou a buscar gente. Buscar gente, vem gente pra cá. A gente precisa fechar isso agora. A gente precisa Lona, fechar a gente um fechamento nesse... Assim, desespero. Um desespero louco. Eu, pelo amor de Deus, segura a chuva. Caraca. Resolvido, deu tudo certo. No final sempre dá, né? No final sempre dá certo. Mas A gente foi realmente caótico. conseguiu. A gente teve que montar uma estrutura. Sabe a estrutura de festa? A gente montou Um a dia estrutura de festa Em minutos pra Caraca. ser antes pra da chuva. segurar a chuva e caiu. resolveu. O mundo resolveu. Pra mim, esse foi o bel mais traumático Sinistro. de Não passar. respirou direito Não, aí, né? esse dia foi foda. É. Esse dia foi foda. Agora Agora sim. você vai. Já tá até ali com a mãozinha. Uma dica para quem está começando agora na profissão. Cara, a gente já falou um pouquinho sobre isso antes, mas eu acho que a principal dica é... Perrengue todo mundo vai passar, mas quem chega lá na frente é quem não desiste, entendeu? Então, assim, não importa se é pequeno Brasileiro. ou grande o problema. Você tem que superar clichê, mas ele, é real. entendeu? É. Oi? É clichê, mas é real. Mas é real. Eu Brasileiro lembro não até desiste hoje, eu nunca. tinha... A gente, no início da gente começando a executar a obra, a gente começou a executar porque a gente levou umas voltas, né? E aí Umas, isso- né? Várias. É. E aí isso somava um valor considerável na época pra gente, digamos, sei lá, em torno de 100 mil reais. Que era um valor considerável, principalmente há 6 anos atrás. E aí eu tava muito mal, eu tava tendo que resolver esses BOs todos e tal, sem passar pra cliente, tentando solucionar. Nossa. E aí... E a gente conseguiu. E a gente Tá, conseguiu, diga-se de deu passagem. tudo certo. Graças a Deus. Conseguimos E por isso tudo. hoje em dia temos a nossa empresa de obra, Exato. então assim, às vezes os problemas eles vêm, mas eles te ajudam a se tornar melhor no futuro. E aí eu lembro que eu conversei com o dono da Vrobel, que era muito amigo do meu pai. A Vrobel era uma empresa de alto padrão de engenharia, que fez todos os prédios ali no Corte Cantagalo e tal. Obviamente um padrão completamente diferente do que eu tava falando no momento. Mas ele era muito amigo do meu pai, ele falou, cara... Tipo, ele me conhecia desde que eu nasci, ele me ligou e falou assim, Vanessa, esse é o tipo de coisa que a gente passa sempre. Eu já levei prejuízos de, sei lá... Nesse momento eu levei um prejuízo de, sei lá, 1 milhão, um comparativo, né? Era uma coisa muito maior. Mas ele falou, o importante é que você vai resolver. Você vai solucionar e eu confio nisso pra você. Então é muito mais importante não você focar no que te tiraram, mas no que você vai fazer com isso, entendeu? E aí eu fiquei tão tipo assim, cara, eu tô aqui sofrendo com um problema mínimo. Tem pessoas passando por problemas tão maiores. E isso sempre acontece. Sempre vão ter pessoas passando por problemas menores que você e vai ter pessoas passando por problemas maiores. A questão é como você vai lidar com esse problema e você não vai desistir. Você vai tornar aquilo ali uma solução. Porque, principalmente o cliente que é consciente, ele sabe como é que funciona a obra, ele sabe como é que funciona o projeto, ele sabe que vai ter problemas, ele quer saber como você vai resolver isso. Sim. Então eu acho que essa é a principal dica Show, que eu posso arrasou. dar. Não. Vai no automático. Vai... Taradaran, taradaran. Uma ou um profissional que você se inspira. Já sei. também. já É a sabe, mesma, eu acho. A Daiane Mello, que é uma arquiteta lá de Balneário Camboriú. Desde quando eu decidi, né, focar no meu escritório de alto padrão, eu tenho ela como referência. E, assim, é muito legal poder ver que eu consegui me inspirar muito nela. Ainda me inspiro, né? Porque ela foi um dos únicos escritórios que eu vi que realmente trabalhava gestão dentro da empresa. E foi quando eu falei assim, eu quero também ter gestão dentro da minha empresa. Porque a maioria dos escritórios que a gente vê hoje acham que tem gestão, mas não tem realmente a gestão. Então foi ali que eu me inspirei muito e ainda me inspiro. Ela é uma referência. Quem não conhece ela vai lá seguir, que vale super a pena. Os projetos dela são maravilhosos. Isso. Agora é tu. Desculpa. Sempre trabalhou com projetos ou já pensou em ser outra coisa? Nunca pensei em ser outra coisa. Já trabalhei antes, A gente chegou né? a falar dessa história Já já. trabalhei antes no BNDES, enquanto estudava.
Mas trabalhei no centro, mas nunca pensei em ser outra coisa. Desde quando a gente começou o nosso escritório, porque assim, como a gente comentou, né, com nossa parceria com a nossa sócia Ju, os clientes já foram aparecendo. A Ju foi uma grande ponte, ela trouxe bastante clientes. Então, foi muito rápido o nosso processo, assim. Rápido, né? Nada é rápido. Nada é fácil, gente. Nada é fácil, mas foi rápido, entre aspas, porque ela realmente tinha uma gama boa de relacionamento e trouxe bastante clientes e a gente foi captando mais clientes a partir desses, fazendo um bom trabalho, se dedicando, aprendendo. Mas eu nunca pensei em ser outra coisa. Eu realmente sou bem feliz no que eu faço. Muito próspera no que faz. Conte uma história engraçada de trabalho. Cara, eu acabei de responder, não? Qual? Cadê a Lê? Hã? Você acabou de responder uma pergunta? Não, foi ela que respondeu, Luca. Não, conte uma história de trabalho. Eu sei, gente, mas... Então, não tirou essa. ela... Enfim, vai. Porque já foi essa pergunta? Não. Eu acho que pulamos você. Fui eu. Não, eu respondi. Eu falei da Daiane Mello. Qual é esse? Eu não sei. Conte uma coisa engraçada de trabalho. Uma história engraçada de trabalho. Uma história engraçada? Deixa eu pensar. Dré. Então é wine enquanto isso. Só você tem wine ainda. Acabaram? Cada um. Jura? Aham. Tô atrasada, então. Uma história engraçada? Cara, eu acho que em obra... Ah, lembrei de uma muito boa. A gente teve uma cliente que a gente vai até... Já comentei com vocês, a gente quer convidar ela aqui, porque a obra dela foi caos. Mas não foi caos de organização. Caos porque a energia era uma coisa louca que acontecia coisas inesperadas. E aí... Coisas inesperadas acontecem com essa cliente. Exatamente. Mas ela é uma pessoa maravilhosa. Normalmente na vida dela acontece, na obra não foi diferente. E aí nessa obra, passamos por vários. Quando a gente estava entregando a obra, a gente estava finalizando um lavabo, que era uma pastilha toda dourada, com os detalhes e tal. E era pra botar uma parede. E eu não sei o que o meu funcionário pensou. O que ele fez? Eu não sei. Até hoje eu não entendo o que ele fez. Ele foi colocando e ficou uma coisa muito torta, muito perdida. Fazia uma cruz e as pastilhas não se encontravam. Detalhe, esse é o nosso melhor profissional. Ele realmente estava assim... Onde você estava com a cabeça? E aí eu cheguei na obra e eu vi aquele resultado. Eu só falei assim, Benilson, o que você fez? Você arremessou essa pastilha a distância? Você arremessou essa pastilha na parede? Cara, a galera gargalhava da minha cara. Porque eu tava assim, revoltada. Você arremessou essa pastilha, não é possível que você tenha instalado isso. E ninguém conseguia me levar a sério. Ninguém conseguia me levar a sério. Porque eu tava revoltada que o negócio tava errado. E todo mundo rindo, tipo, imagina ele arremessando. Jogando de costas. Muito bom. Essa história foi engraçada, sério. Gostei. Bom, mas e aí? Conseguiu Tiramos tirar? tudo e botamos de novo. Tivemos que regularizar a parede, porque isso atrapalhou também. Enfim, teve todo um processo, mas deu tudo certo no final. Isso é importante, né? A gente sempre se responsabiliza pelas coisas, resolve, etc. Total. Sempre. Qual loja você super indica? Ai, gente, tem tantas de falar. Agora você vai se comprometer. Agora é sua hora. Então, tem muitas que eu indico, mas eu vou falar uma em especial, eu acho até justo, que é a Vivance, lá do Casa Shopping, Vivance Interiores. Por conta de, gente, participação especial. Nossa mascote. Porque foi uma loja que lembra que eu falei pra vocês que eu peguei o projeto de uma ex-BBB? E eu não era ninguém. Na época eu tinha, sei lá, acho que eu tinha 19 anos. E aí eu cheguei no Casa Shopping com a cliente, com o projeto pronto. Eu não sabia nem o que eu tava fazendo. E foi uma das primeiras lojas que eu entrei. Eu já tinha entrado em outras que me fecharam a porta completamente, não quiseram me atender. Quando eu entrei na Vivance, eu não sabia nem que loja era, eu só via a loja e entrei com a cliente. E o Murilo, que é o dono da Vivance, super me abraçou, super me acolheu, não sabia nem quem eu era. E daí, desde então, a gente já tem aí, vai fazer 9 anos desse acontecido. E de lá pra cá, nossa parceria só cresceu. E eu lembro muito dele, porque ele realmente abriu as portas pra mim, coisa que muitos fecharam até antes disso e também depois disso, né? Porque tem muita gente que foca no profissional que é hoje. Hoje esse escritório é de sucesso, então a gente quer parceria com esse escritório. Mas os novos profissionais hoje, eles vão ser os profissionais de sucesso do futuro, né? E ele conseguiu enxergar isso em mim sem nem saber quem eu era, então...
A Vivance do Casa Shopping. Ó, Vivance aqui embaixo, nosso patrocinador. Exatamente. Obrigada, Vivance. E não tô falando porque é patrocinador, não, tá? Exatamente. Tô falando que é de carinho mesmo. A Vivance foi uma das primeiras empresas, foi a primeira, né, a convidar a E gente só pra é uma patrocinador vitrine. por esse carinho, né? Porque Também, a gente não vai exatamente. chamar aleatório, né? Exatamente. Mas ele foi o nosso primeiro convidado para uma mostra, tanto para uma mostra quanto para vitrine no Casa Shopping. E ele falou, meninas, eu gosto muito do trabalho de vocês, eu vejo o potencial que vocês têm, é por isso que eu quero vocês aqui comigo e tal, né? Legal. Foi muito bonito, assim, ele falou isso. Se muitos donos de loja tivessem um pouquinho dessa cabeça que ele tem, né? Seria um pouquinho mais fácil. E na nossa profissão, as lojas, elas são muito importantes para abrir portas, né? Abrir portas, parcerias para as mostras, para poder contar, porque a gente tem que ter parceiro para tudo, né? Então, Verdade. a loja faz toda a diferença, esse relacionamento com eles, né? Verdade. Então, obrigada, Vivance. Vai. Ana. Aninha. Vamos. Você já teve sócios? Acho que Já você falou, já até a gente já contaram. falou, né? a gente já falou, já tivemos Outra sócios. pergunta. Vai, tá bom. Essa daí não valeu. Qual a importância de parcerias de fornecedores? Olha, a gente acabou de falar disso. É verdade. Outra É- pergunta. Faz toda a diferença, Gente, gente. olha a faz. diferença de uma pessoa que é organizada pra que... Eu coloquei tudo junto. Aqui você consegue definir o perfil de cada uma. A gente Vai. acabou de falar disso. Faz toda a diferença as lojas parceiras para tanto na alegria quanto na tristeza, né? Na hora do perrengue, mas Pra também abraçar a causa. pra abraçar a causa, na hora de ver uma coisa que você precisa contar, quanto na hora de uma coisa de resolver e quanto na hora de fechar um super projeto, uma super indicação de um cliente, pra você botar a mão daquele fornecedor e saber que tudo vai ser resolvido, se tiver problema também vai ser resolvido. E até pra gente passar essa segurança pro cliente, porque quando o cliente ele fecha alguma coisa com a gente, ele espera que a gente resolva o que acontecer, porque obra dá problema, isso a gente falou ainda há pouco. E você ter um respaldo de empresas que fazem isso por você, te dá a garantia de que você vai poder dormir à noite, que você sabe que se tiver algum problema, amanhã vai ser resolvido, verdade. né? E não Com vai precisar certeza. ficar passando isso pro cliente, muita coisa a gente consegue resolver diretamente, né? Isso é muito bom. É, e a gente tem um relacionamento Às vezes- com os donos, né? O Murilo é o dono da Vivance. O cliente às vezes entende quando a gente indica, quer dizer, pelo menos pra quem faz valer a parceria, né? Porque tem gente que realmente só quer indicar e não quer ter todo o trabalho de um acompanhamento e de resolver um problema. Na hora de que tiver um problema que sempre tem, quando a gente tem esse relacionamento bom, a gente consegue se aprofundar tanto no problema que o cliente às vezes nem fica sabendo do problema que teve, né? É uma dor de cabeça muito mais. na maioria, a gente não das fala. vezes o cliente não faz ideia. E quando do a que gente chega resolveu. com problema pro cliente, a gente só chega depois que a gente já tem a solução. Olha, Sim. tivemos esse problema, a gente vai precisar adaptar, a gente vai ter que fazer isso, vamos solucionar assim. A gente tenta ao máximo chegar com solução, Até porque sabe? quando você for falar um problema pro cliente, a primeira pergunta que ele vai te fazer E? é como que eu resolvo? Ah, e se for um Né? cliente muito participativo, que já tá ali, já sabe do problema, a gente fala, fica tranquilo, vai Acalmar o ser coração dele. resolvido. Exato. Não tem opção de não ser resolvido, isso vai ser resolvido, pode ficar tranquilo. Só me dá um tempinho pra eu poder resolver, que vai estar tudo certo. Exato. Show. Agora é a Isso aí. Vanessa. Vai. Tá acabando, gente. Vocês estão gostando? Deixa nos comentários. E se vocês quiserem um segundo episódio, só a gente falando lorota, mandem as perguntas que as Já nossas mandei as acabaram. perguntas, E manda mais vinho, porque... Aí eu topo de, sei lá, 2 em 2 meses um episódio só nosso, hein? Pode Tá, ser, legal. isso é legal. Uma dica do que não fazer num projeto. Como profissional ou como cliente? Acho que tanto faz o que você Eu achar. acho que como profissional é você pular as etapas. Eu acho que as etapas são muito Caraca, importantes. Tu tocou agora No ponto. num ponto muito porque bom. a gente... Você já falou isso um pouquinho antes. A gente às vezes tenta agradar e fala assim, não, vamos começar a obra. A gente ainda faz um pouco isso. A gente tenta... Só que hoje em dia a gente pensa um pouquinho diferente. A gente fala, cara, vamos se estressar um pouquinho antes, vamos acelerar os nossos processos, mas não começar uma obra sem um executivo, sem um projeto. Porque depois você quer tanto agradar a pessoa ali, e qualquer problema que tiver, porque, gente, se você não tem tudo 100% detalhado, não vai dar certo, entendeu? Então não pula as etapas, faz cada etapa com tranquilidade, que o resultado lá na frente vai ser melhor. Sei lá, 5 dias a mais que você perde no projeto, se essa mesma coisa que foi decidida no projeto deixar pra acontecer lá na obra, vai ser 1 mês de atraso. E Então, assim, esses 5 dias são muito menos do que lá na frente. Não vale a pena sair
pulando etapas E não resolver, deixar o entendeu? pensamento de que, mas o cliente precisa de um tempo curto, então eu vou perder o cliente. É você entender que você vai estar abrindo porta para outro entrar também. E não ter muito esse medo. Eu acho que a gente tem um prazo pra fazer as coisas e a gente tem que saber também se a gente consegue suprir o Isso prazo aí. do cliente. Se o cliente tem um prazo menor, não tem problema nenhum. Ele pode falar com a gente. A gente que tem que discernir se aquilo ali cabe dentro do nosso escritório. Se couber, nem que seja, olha, hoje eu me proponho a virar à noite, mas eu vou te entregar isso amanhã. Mas tem que estar dentro da sua proposta, entendeu? E não dá pra você pular etapas e isso não chegar a um resultado que você gostaria porque ficou com prazo curto, entendeu? E um outro ponto, isso também não quer dizer que você tem que sair falando não pros clientes. Exato. Tenta convencê-lo de que ele precisa esperar um pouquinho mais. Mas ele alugou uma sala comercial e tem o custo da sala comercial. Tenta mostrar o valor pra ele que vai ser melhor ele esperar. Eu falo que todo mundo é vendedor, né? Você tem que vender esse tipo de serviço pra ele. Não simplesmente falar, não, eu não atendo o seu prazo, eu não posso fazer. Não é isso, gente. Não é pra botar um não na frente do cliente. Sim. Exatamente. Vai, Ali. Estamos acabando. Ih, esse aqui já tava aqui, né? Não. Quase que... Uma vergonha alheia para a profissão na obra. Ai, caraca. Ai, eu tenho uma. Caraca, é muito vergonha alheia. Preparem-se. Então, O que foi? eu tava mais no início, mas não era tão no início também não pra eu jogar a culpa disso no início. Eu sou sincera, tá? Eu errei. Feio. Mas eu achei que a vergonha era pra ser alheia, não? É de outra pessoa. Não, foi Não, isso. tem vergonha, vergonha alheia. Eu achei que era a gente julgando. Tipo, ai, que vergonha alheia de fulano. De alguém, alguma coisa que alguém fez. Mas deixa ela falar. Tá, dela. eu entendi como se fosse assim, pras pessoas é uma vergonha Ale, na a pergunta profissão. é pra você, então não, vai. não. Eu entendi meio que o contrário. Tá, vai. Mas eu posso falar os dois, então. Tá, Já que as perguntas estão Você muito quer falar suaves essa? pra mim. Mas essa foi que eu fiz uma cozinha maravilhosa, uma cozinha gigantesca, uma cozinha linda, que a cliente pediu que tivesse máquina de gelo, que tivesse máquina lava-louças e tudo mais. E aí a obra já tinha finalizado, e a máquina de lavar-louça ia ficar numa ilha. E aí, a bancada tava no lugar, revestimento, a obra estava pronta e o armário já montado, porque a máquina de lavar-louça que ela ia colocar não era de embutir no armário. Então, eu só precisei deixar o vão, respiração, tudo certinho, de acordo com o manual, e encaixar ela e ligar e instalar. Então, a cliente já estava morando quando ela foi instalar. Tava tudo pronto, a casa estava pronta. Nisso, o cara foi instalar e tava cliente, o construtor que construiu na casa, por coincidência ele tava, mas graças a Deus que ele estava, e eu. Quando o rapaz foi instalar, ele virou pra mim e falou assim, Cadê? aonde tá o esgoto? Rir pra não chorar, galera. Gente, eu não botei o esgoto da Sua lava-louça. frio. Não, Cara, você não tá gente, sua entendendo. frio. Eu não botei. Na hora, eu virei e assim... Olhou assim. Eu não sabia o que falar. E eu sou muito sincera, né? Eu não tento sair da situação. Eu virei pra cliente na hora e falei assim, eu não botei o seu esgoto. Tipo assim, na hora, eu não tentei enrolar. Cadê o esgoto? Vamos tirar o armário pra achar o esgoto. Vamos procurar o esgoto! A sorte que o construtor tava lá. Na hora, assim, ele foi um deus ali. Porque a casa tinha um problema de sedimento do terreno. Então, ele fez a casa suspensa. E nisso, né, tem todo aquele espaço embaixo da casa. Então, o que ele fez pra solucionar brevemente? Ele Botou o esgoto pro chão e ele passou por baixo. ele fez uma furação direto ali na laje e jogou pra terra. Ele falou, aqui é terra. Então, essa água do esgoto vai entrar ali e a terra vai absorver. Não é o ideal, mas depois a gente resolve com calma. Então, ele chamou lá o pedreiro dele, ele fez a furação, jogou o esgoto ali pra baixo, porque a casa era suspensa. E aí, depois, com calma, quando a cliente viajou, lógico, eu fiquei com todos os custos aí de revestimento, de tudo. E a gente fez o esgoto da forma correta. Mas assim, gente, não tinha esgoto? Sim. Lógico. Cara, Tá louco? Como isso assim? já- Não tem isso esgoto? aconteceu Máquina com de a lavar. gente. Eu achei que essa água fosse pra onde, gente? Isso aconteceu com a Juiz. gente em São Paulo. A gente executa obras em São Paulo também. E a gente tem um empreiteiro que faz as obras lá pra gente. A gente não faz com a nossa equipe. Então, só isso já é um friozinho na nossa barriga, porque é um pouco diferente do que a gente tá acostumado. A gente prefere, né, tá ali de frente pras coisas. E é uma obra à distância, etc. E eu ia lá, tipo, 15 dias, ver como é que estão as coisas e tal. Entregando marcenaria no lugar.
Tipo assim, eu fiz todas as verificações, elétrica, hidráulica, Menos uma. acompanhei tudo. Menos um detalhe. E aí, chegou na marcenaria, eu vendo os vãos livres, micro-ondas, nananana. Tinha o esgoto. Mas cadê a água? Eu vou ao contrário, não sei o que é pior. Eu não sei o que é pior. Cara, aí eu lá em São Paulo, a Nina no Rio, e eu, amiga, vapor. cadê É a vapor. água? Cadê a... Cadê a água? E eu assim, cara, eu não teria pulado isso. Eu fui olhar as plantas, tava nas plantas. Eu falei, é sempre inteiro, vamos ver isso aqui. Não sei o que. Aí eu falei, tava cara. na planta, foi o Tava mal. na planta. Ah, pelo A gente menos deu- vocês só Tava não na verificaram. planta. O Eu meu falei, não tava na cara, planta, tá? Só pra um adendo. Não, o meu tava na planta. Deu meu uma foi ignorado. sorte. A gente não deu uma sorte. gente Tava feito, só que o marceneiro, que não era nosso, escondeu. fechou a marcenaria. Colocou na escondeu. ilharga da marcenaria. É porque esses prédios chegou a novos. achar. Pô, mas pelo menos tava ali, Não, né? foi um... Não, cagada. graças a Deus, a gente deu uma cagada. Mas assim, o desespero, que eu suava Não, gente, frio. bate muito desespero. E lá, É horrível, o que né? que acontece? Lá, esses prédios novos onde a estrutura de água é externa, né? Vem aquelas caixotinhas. Então, o que que o nosso empreiteiro fez? Ele botou pra uma lateral, pra não ter que cortar a parede, que eu acho que nem podia, não via externa, ele deixou pra lateral. E o rabicho da lava-louça chegaria, tranquilamente. Ele fez o ponto. Só que quando botou o gaveteiro e tal, Não eu abri deu. o armário e fazia tudo, não tava. Eu olhei tudo, gente. Olhei embaixo, olhei em cima, olhei pro lado. Não tava. E aí eu entrei em desespero. Aí ele falou, Vanessa, tá assim, eu deixei esse ponto. Eu tinha verificado, assim, a obra toda. Eu não ia deixar passar isso. E aí eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Aí a gente descobriu que tava atrás da marcenaria. O marcenário foi lá, Caraca, aí deu abriu tudo certo. a visita e ficou tudo Sempre certo. dá, Graças a sempre Que Deus. bom que deu certo. Respondendo sobre uma vergonha alheia, só vou dar um adendo rápido, né? De empresas, eu não vou falar o nome, porque o negócio de qual empresa você não indica não caiu pra mim. Ai, meu Deus. Entendeu? Mas de empresas que falam que obra é gestão e obra não tem gestão nenhuma, tá? Não, mas ele Zero gestão, me chama no direct que eu te conto, vai. Não, eu tenho Tem uma a marcenaria ótima. caindo também, não tem o stories da marcenaria caindo? Cara, Gente, tem. De não. marcenaria, meu cliente no Japão. E simplesmente o painel do pé direito duplo caiu. Caiu. E a cliente tem criança em casa e tudo mais. perigo, Aí, lógico, pesado. depois a culpa não é de ninguém. A culpa é do condomínio, que tem obra do lado, que tava batendo estaque, que caiu. Depois, o culpado nunca é quem executou, né? Mas dessa empresa que vocês estão falando... Gente, pode me contorcer que eu não vou falar, porque aquela pergunta não caiu pra mim. Mas... Obra isso tudo gestão. aconteceu em dezembro e agora que eles estão entregando só a marcenaria. O melhor Dezembro do ano é... passado. Mas isso não é da obra. O Obra Gestão é uma empresa. São Ah, não, Essa eu da sei, eu marcena- entendi. Da marcenaria era outra. Exatamente. Gente, Agora que o tá melhor entregando. do Obra Obra Gestão Gestão, é que quando a gente tava trabalhando, eu sou meio maluca, né? Hashtag E Obra aí eu Gestão, ficava assim, só que mandando não. listinha no grupo do que precisava ser feito. E a gente acelerado e falava assim, é isso. Aí eu mandava um texto gigante, tipo assim, Pra essa etapas, Obra checklist, Gestão? não sei o quê. Aí ele só mandava assim embaixo, é isso, gestão é tudo. Gestão é tudo. palminhas, aí eu. A gestão minha, né? Que tua não tem. Exatamente. Eu ficava assim, palminhas, aí eu. Ai, Tá senhora. de sacanagem, né? Eu tô aqui fazendo uma lista de coisas. Parabéns. Inclusive, essa pessoa, né? Porque... Tem alguém com vou até me- rancor aqui, calma aí. Vou até posturar Um aqui. vinhozinho, vai. Mas assim, essa pessoa, porque os haters são os que mais assistem a gente, né? Então, assim, pra você que tá me assistindo, lembra de fazer meu pix que tu tá me devendo, tá bom? Que eu tô louca pra divulgar isso também, mas eu tô respeitando o tempo do meu cliente. Mas depois disso, Gente, vamos... tô louca pra jogar Pergunta. no ventilador, ok? Então tá. Não, a Próxima gente tem que, pergunta. depois você diz pra gente segurar esse episódio pro Obra- tempo, o obra- tempo do cliente. Obra gestão, mas tem uma coisa que tá muito acima de obra gestão. Caráter. Que é caráter, exatamente. Então vai. Vai. Sou euzinha, tá acabando. Por isso que as perguntas não caíram pra mim, entendeu? O Papai do Céu falou, minha filha, hoje você não vai se envolver em polêmica. Hoje você vai ficar quieta, mas eu dou um jeito, né? Vai. Conte algo para descobrirmos se é verdade ou mentira. Gente, como é Gente, que eu é sou amiga isso? dela há 14 anos. Se ela mentir pra mim... Calma aí. acabou. Eu tenho que inventar alguma coisa. É, você inventa uma coisa e a gente vai falar. Não é melhor inventar pra mim, então? Tá bom. Porque pra tu vai saber muito fácil. Uma coisa aleatória, O assim? que você quiser, você tem que enganar ela. É. Vai, Ana. Tem que ser 3, algo 2, muito 1. óbvio. Mas Deixa que eu é ver se eu- mentira. Ou algo muito absurdo, mas que é verdade. Ou não. Ou você pode fazer o que você quiser. Você pode falar uma mentira ou uma verdade. Ah, Amiga, só Sobre, às vezes, um erro de Que obra. loucura ou... foi essa, gente? Que momento foi esse? Que surto? É um surto.
Gente, eu não sei. Eu tô pensando. Você pode falar algo que aconteceu realmente e eu achar que é mentira, entendeu? A brincadeirinha. Pode ser simples, tipo, eu já conheci 25 países. Sei lá, pode ser qualquer coisa. Ela Quer vai passar dizer pra que Vanessa? A Vanessa tá louca, vai cantar o negócio ali. Mas ainda é mentira, porque assim, eu já rodei o mundo, maravilhoso. você tá respondendo, era pra Eu tô brincando. Gente, eu tô grávida, Lê. Não, lógico que é mentira. muito Ela também foi. engraçado. Eu só pensei assim, vários motivos. Um, que ela não ia contar assim. Dois, que ela não ia contar pra todo mundo agora, se tivesse. E outra que eu não quero ficar grávida. E outra, que ela já tem um filho canino que já dá muito trabalho pra ela. Valentim. Gente, eu não sem sei. graça, vamos usar essa pergunta. Meu melhor- A Vanessa ficou em pânico. Porque assim, você tá de sacanagem, você acabou com um kiss. Isso, eu li. Vai. Um defeito seu. Ai, não vou ficar me divulgando assim. Calma. Me detonando. Detonando louca. Cara. Vou chamar o eu Renan pra acho que responder. Ele já sabe exatamente o que eu vou falar, alemã. Eu sou grossa sem perceber, cara. Eu sou uma porta. E eu acho que eu tô sendo super legal, fofa, assim, tô tipo, coração. Aí a Ana deve te e falar, na verdade eu tô sendo muito amiga, grossa. Você foi grossa. Não, porque ela é uma porta junto comigo. Não, a gente nem se estressa duas muito. portas. Mas, em geral, outras pessoas estranham, assim. Eu acho que a minha pergunta é, por que você tá falando desse jeito? Só que assim, eu no caso eu só tô falando normal. Eu só tô sendo eu, né? Eu tô sendo Tô sendo euzinha. euzinha. Meu jeitinho maravilhoso. Delicada. É isso, eu sou realmente uma porta. Eu juro que eu me policio. Mais uma porta. Mas uma porta, né, quando a pessoa é burra? Uma porta, né, quando a pessoa Não, é burra? uma porta de grosseria mesmo, a porta assim. de- Tipo, Ah, taca tá. a porta assim, pá. Mas pode ser também quando a pessoa vai, não. Quando tu não falou assisti. porta, eu tô aqui mais portas que quando fala que a pessoa é burra. Não. É só Agora uma entendi, porta de bate uma grosseria. porta Sou, bruta, coice, grosseira. entendeu? Tipo, Entendi. Você é um eu posso- cavalo. É, Você é um cavalo, eu sou um é. cavalo. Eu posso virar e falar assim, poxa, amiga, não tá legal, dá uma ajeitadinha aqui no vaso e fala assim, cara, tá borrado aí? Tipo, foda-se. Tu meio que não tem um pouquinho de filtro no jeito de falar, e só fala e foi. Tem gente que não Não entende muito. Existem pessoas sensíveis no mundo. Não, é a Ana ou você? É, Já sou nem eu, lembro. sou eu, É, gente. né? Nem lembro. Puta. Vai, Ana. Tá acabando, Bora, gente. tá Só tem mais uma acabando. rodada. Quanto tempo você tem no seu escritório? Ah, isso a gente também já falou, a gente né? falou. Do escritório em si, a Decorale tem mais ou menos 7 anos. 8 anos, acho que já tem 8 anos. Gente, tá passando muito rápido, né? Não, tempo voa, gente. Só comigo, Acabou eu tô o com ano, quase né? 7. Daqui a pouco tem árvore de Natal já. É verdade. Eu cheguei ontem na caixinha, tinha um saco de bolas Já, douradas. de Natal? Aí eu falei, não, gente, pelo amor de Ainda nem Já, começou o Natal Natal. na Líder Não Magazine. começou ainda não, começou? Que é? Não, sei, não, vejo era mais só uma televisão. arrumação, não, Ah, era, não era uma montagem. Eu falei, não é possível. Mas é isso, de Vamos. Decorale tem aí quase 8 anos, ou já fez 8 anos, mais ou menos isso. Ah, como vocês se conheceram? A gente se conheceu... A gente já falou um pouquinho É, sobre. a gente já falou também disso. Mas a gente se conheceu no colégio. Nós éramos amigas É, de você vai colégio. falar. Mas conta Eu como vou- a gente virou exatamente, amiga. Eu vou contar como foi. A história, É. a história do, como é que fala? Gossip Girl, vai. É, nossa história foi fofinha, viu? Como a gente não é tão porta assim. Mas é isso, assim. em a algum gente- momento não foi tão porta. A gente, Não, não, foi a gente fofinho. é fofa, a gente cuida da pessoa e tal, mas o jeito de falar é um pouquinho porta, A gente entendeu? tem que dar uma policiada. Mas foi assim, eu ganhei um presente que era... que eu não lembro de quem que eu ganhei esse presente. Mas era um brinco que não tinha nada a ver comigo. Só que era um brinco bonito. E tinha tudo a ver com os brincos que ela usava na época. Era um brinco de miçanga, Era um brinco meio de miçanga, hippie, entendi. assim, Comprido, lindo, branco. Era um brinco muito bonito, mas Tu era não daquela no que tirava estilo. aquelas pulseiras no calcanhar? Eu tive- Com aquela... Gostava, ela gostava. Porque eu era aquela pessoa que andava de caixa, eu andava de shortinho soft. Você nem me conheceu nessa época, aquele shortinho. Birkin, taquetel. gente, aquela Birkins, lembra? Aquela... Caraca. Eu tive minha fase surfista, depois tive minha fase entendi. patricinha. Era um brinquinho mais hippie, mas era um brinco bonito. Linda. Aí, tudo a ver com ela, aquele brinco. E a gente, assim, a gente tava na mesma sala, a gente não era amiga, mas a gente se falava mais tranquilo. Aí, não sei o que teve, acho que foi um trabalho que a gente fez juntos e tal, e eu falei, eu posso te dar um presente? Porque eu tenho um brinco que é a sua cara e vai ficar E lindo era em na você. mesma escola. Na A gente mesma era da mesma escola, sala. da mesma escola. Aí, E começaram a estudar juntas esse ano. Ou já Naquele estudavam, ano? né? Naquele ano, acho que foi. eu né? acho que foi naquele ano. Aí eu falei, posso te dar um presente? Porque é a sua cara, vai ficar lindo em você, o brinco.
E aí ela, claro, eu amei, muito obrigada. Aí ela foi e botou. Aí eu, no dia seguinte, trouxe o brinco pra ela. Falei, olha, eu achei realmente que ia ficar muito fofo em você. Aí dei o brinco pra ela. Só que assim, tá bom, tudo bem, tchau, beijo, tchau, o brinco que é a cara dela. Só que ela foi muito fofa, ela, eu amei, muito obrigada, vou botar o Aí brinco dali agora. foi a brecha perfeita. É, a gente ficou super amiga. Ah, legal. Foi assim, foi o Não, brinco. e teve o ponto 2. Isso foi o início. Aí tem o ponto 2, que as duas amam comer. Que era E a comida. gente ama comer fora. E Se conectaram ainda mais com Que a era o comida. japonês do negócio de matemática. eram vários lugares. Tinha o japonês negócio de matemática. E a gente Aham. morava em Copa, então a gente sempre descobria algum lugar Aham. e ia comer. Então a gente tava sempre se encontrando pra comer. Nessa época a gente não tinha nada além de comida. De comida pra pra fazer, então a gente sempre marcava de sair pra comer. E aí a gente foi fazendo amizade. A gente ia muito pro Cone, lembra? Também. Na época a gente comia muito no Cone. A gente comia, tipo, em restaurantezinhos, coisinhas assim, perto ou do colégio, ou por a Aham. gente morar em Copa. E aí foi isso. A gente marcava de comer. legal. E foi assim. Começou Exato. aí. Vai lá, Agora é a você, última. Agora é a Meu última Deus, e a qual Lelê. é a última? Não lembro. Aí começou contigo e terminou contigo. Em média, quantos projetos você já fez? Vocês, né, no caso. Então, a gente tava tentando fazer essa conta, né? A gente tem mais de 150, 180, mas acho que já tá por volta dos 200. A gente vai fazer a conta 200k, certinho. tem que ter bolinho Pra de poder 200k. fazer a comemoração. A Temos gente que aprendeu fazer. com a lei que tem que Churras. comemorar. Essas bolas, você Vamos. também. Vamos, Fazer a gente, junto. a gente vai trazer essa informação certinha no futuro. Ih, gente, acabou. Acabou. Caramba, eu gostei desse bate-papo, hein? Maneiro. Se vocês Gente, quiserem, obrigada. pensem aí nas Sigam o ideias. nosso Arquipod Mais. Digam aqui se vocês gostaram. Eu sei que cada um assiste num momento, né? Tem gente que assiste trabalhando, tem gente que assiste dirigindo. Então, obrigada aí por ter dedicado esse momento pra assistir aqui o nosso podcast. Estaremos no Spotify também. Isso é bom pra quem tá no carro, pra escutar na academia. verdade. Pra estar sempre ouvindo Eu a acho gente. que deu pra tirar bastante dúvida da gente. A gente falou Conhecer sobre um pouquinho muita mais. coisa. Ainda tem muita coisa pra falar, né? Mas aí é isso. Vamos fazer isso de pelo menos uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, é legal. A gente faz, Exato. né? Então é isso. Combinado, gente. Tchau, Tchau, tchau. gente. Obrigada por terem assistido. Um beijo. Beijinho. Tchau, tchau.